maior parte de vocês conhecem e que de certeza que eu sou péssima a fazer introduções. Uma pessoa companheira dá muitos e muitos anos e muitas caminhadas, muito ativo, muito atento e pronto, vocês conhecerão de várias situras críticas e experienciais, lá está o tal falar a partir de dentro. Digamos que o António, a Sofias, não será daquelas pessoas que diz, olha, aquilo é, e fica em casa a ver o postal. Lá está, desenvolve diálogos ou whatever, o que quer que seja, para poder aprender ou co-aprender a respirar por dentro daquilo que vai acontecendo, do mundo que vai sendo. Nós esta temporada temos estado a... Pronto, o Pedras Práticas com Pessoas e Lugares existe há 20 anos, o que quer que isso seja, e eu teria alguma curiosidade, mas nada de histórico ou narrativo, de ouvir onde é que tu vês esse... Ei, porque Lisboa tem as costas muito grandes. Qual Lisboa? Estamos a falar de que Lisboa? Mas é muito amor por este ajuntamento de possibilidades que Lisboa é, ou tem sido, ou vem sendo. Temos alguma dificuldade em fremar o que é que será mais periferia ou mais centro, porque parece que as periferias aparecem no centro e o centro aparece nas periferias. E é sempre bastante espantoso encontrar a cidade. Uma coisa que tem acontecido várias vezes nesta temporada é que parece que uns de nós se dedicam a ter um pé na merda e o outro no arco-íris. Lá está, que não seja um discurso ou um pensamento derrotista, porque está tudo outro, nem também, eu vou fazer isto para salvar não sei o quê. No fundo, o que o Pedras tem sido é a coragem de continuar a existir, em insistir e escutar. Às vezes a Sofia diz assim, escutar uma cidade que grita tanto é lixar. Mas pronto, lá está, mesmo os ouvidos ficam mais ou menos espessos. Eu não sei se, imagino que não, mas não deves precisar de moto. Não sei. Perdigão perdeu a pena, não há mal que não vem. António. Eu acho que se for uma conversa, não é preciso grande moto. Eu posso até observar algumas coisas do que já disseste. Claro. Não é? E a partir daí podemos conversar. Claro. Queria só dizer que, quero agradecer estar aqui. Eu já cruzei com Pedras várias vezes, portanto fico sempre contente. Falo mais alto? Não. Sempre contente de ver estes... não é que haja um afastamento, porque há uma atenção permanente, mas possamos de facto de vez em quando estar juntos, não é? Em pé, no mesmo espaço, sentados no mesmo chão. Acho importante. Não quero estar de falsas modéstias, mas eu estranho sempre esta cena. Claro que com a Sofia e com o Sem e com o Pedras há uma postura diferente, porque qualquer um de nós pode ser chamado para uma ronda de conversa e eu sinto-me sempre... Esta questão de falsa modéstia, às vezes devido mesmo de mim, tipo, qual é a minha cena? Não tenho essa... Então gosto só de ser um motor de curiosidade e de puxar conversa mais por aí. Em relação ao Pedras, lembrar que, em relação ao que a Sofia disse e ao Pedras, e eu se calhar não faço nada no Pedras há uns 10 anos, mas isso também é sinal da sua longevidade, é um sinal disso. Houve durante algum tempo alguns ciclos de oportunidade, até de proximidade territorial, que fizeram com que fizéssemos coisas juntos, até houve coisas... E até acho mais piada ao inesperado, não é? Teve uma altura que tinha 2 miúdos com que eu trabalhava, um era de Algueira Martins, um era do Val da Moreira, e eles queriam fazer trabalho juntos, não é? E relacionando com o que a Sofia disse, quer dizer, não temos noção, mas de Meio Martins ao Val da Moreira é uma eternidade. É uma eternidade, são dezenas e dezenas de quilómetros. Normalmente nós pensamos sempre ir para Lisboa, mas não pensamos como é que duas pessoas que têm interesses parecidos e potência que em conjunto pode ser ainda aumentada fazem para se encontrar. E na altura foi muito giro porque encontramos num dos antigos 100, que eu vejo, se bem que o 100 está em todo lado, está na rua, mas ali na Baixa, um espaço para eles estarem juntos. E é fixe porque são encontros improváveis. Serão o que a partir tu dirias, 2 putos da periferia, calar, meio
estiloso, afro-rapper, que de repente estão a agarrar em telas que recolhem na rua, porque eles tinham esse conceito, e estão pessoas quase nuas a dançar por cima deles, e foi engraçado essa cena. Gosto quase, caralho. Não, porque eu lembro obviamente, de usar isto no sentido mais expressionista, e não é para chocar-vos, porque vocês estão cá dentro, mas era interessante, da perspectiva deles, a maneira como isso normalizou, ou seja, não estavam à espera de sair do mini estúdio onde estavam e chegar ao salão e serem atravessados por pessoas que estão tão à vontade que a presença deles é tão não existente, que é tão natural, não é? E foi engraçado isso acontecer. E pronto, só para vos dizer já agora, eles tiveram aquela motivação, fizeram algum trabalho juntos e depois um deles dedicou-se mesmo a isso e só faz isso agora, é o duelo, pronto. Mas só para dizer, eu estou a dizer uma coisa improvável e muitas vezes o Pedras e o 100 é isso, ou seja, claro que eu posso dizer que houve encontro territorial, muito namoraria, muito sobre o que estava a acontecer e houve um trabalho consignado e pensado em conjunto. Mas o que eu quero ressalvar é que, para além disso, que parece óbvio, é esta oportunidade de encontros improváveis que geram novas redes e que moldam pessoas, etc. E eu sinto, dos 20 anos do Pedras, considerando isso com a cidade, com a periferia e com o centro, o Pedras surge numa circunstância da cidade onde está, para já dizer que essa cidade não se fez só em si, não é? Porque está feito de uma maneira em que temos um sítio que é uma cidade, que é Lisboa, rodeada de uma coisa que são concelhos, que são várias localidades. Por exemplo, eu agora vim de Sintra, normalmente quando pensamos em eleições não pensamos nisso, não é? Mas reparem, tipo, Sintra é uma vila, não é? Onde está a gente a morar são localidades. Isso é uma maneira de organizar o território muito diferente do sítio que é mesmo uma cidade, por acaso de Lisboa. E está tudo, dando o exemplo dos dois que se encontravam no centro para trabalhar, porque um é de Algarão e Martins e o outro é de Valda Moreira. Lisboa faz isso em várias camadas, que é, as pessoas para ir trabalhar têm que vir cá, as pessoas para tratar documentos de certa forma têm que vir cá, as pessoas para se sentem que o sítio onde crescem não os acolhe, vem para cá, se uma pessoa é homossexual na periferia vem para cá, se uma pessoa é... Portanto, acaba por acontecer muito este fenómeno. E ao mesmo tempo que existe o fenómeno... Não, também existe sim. E agora, cada vez mais, quer dizer, acabas por mapear, estás no centro, mas o centro é de facto um sítio de movimento com 3 milhões de pessoas que estão sempre a circular e depois limitamos a 500 mil o voto, mas que na verdade há aqui uma série de fluxos de interdependência. Eu ainda agora estava com a Constância, que é a minha filha, e chegámos às 2 e fui com ela da Mastor, porque é curioso, né? Porque uma vez estava com ela aqui no bairro Alto, estava a trabalhar aí, e foi muito difícil para ela descrever como é que o pai parou 20 anos seguidos no bairro Alto, porque já não havia nada que eu conseguisse, quer dizer, a não ser a crença dela na minha história, não é? Do ponto de vista da matéria, ela não associar arqueologia às narrativas que eu conto, não é? Então, onde a Mastor foi igual, estava a dizer que o pessoal depois iria parar ali, e estava-lhe a explicar o que aconteceu entretanto com aquele espaço, e que lá está, era um espaço de encontro também, porque, como é este triângulo aqui do centro, que é o triângulo dos barcos, dos comboios, não é? Que é muito giro. Eu morava com um rapaz que era o primeiro G, que era um rapper. Nós morávamos em Arroios. E se eu te telefonasse, estás aonde? Ele dizia-me, estou em Lisboa. Eu dizia, também, mas tu moras em Lisboa. Não, estou em Lisboa. Lisboa para ele é o triângulo, não é? É o Caixo-Tré, com o Terreiro do Paço, com o Recio. E portanto, um sítio como o do Mastor também era essa cena. Era um espaço de conflito, no bom sentido, porque pessoas diferentes podiam se cruzar, podiam criar pequenos conflitos que iam resolvendo, não é? Para chegar a novos lugares de coesão. Pronto, e a cidade tinha muito isso. E agora estamos a pôr o espaço público, mas antes de ir aí, queria dizer uma coisa, que é a coincidência do início do Pedras, coincide na minha vida, ou seja, com a vida que eu tenho de estar aqui, com o início de uma cena estranha, que é, não sei se vocês já viram aquele filme que é o Cidade Branca, do Alain Taner, é um filme sobre Lisboa, anos 80. E quando eu vejo aquilo, se meterem Cidade Branca, Alain Taner, vão ver uns clipes no YouTube. E aquilo é muito a Lisboa onde eu cresci, aquele ambiente anos 80, não é assim... E 2005, nessa altura, foi para mim o fim de uma cadência que roça entre a incredibilidade e credibilidade, que é, nós tivemos em 94 o Capital Europeia da Cultura, que já foi, eu era muito novo, mas já foi para a altura assim uma coisa muito transcendente. Tivemos em 98 a Expo, tivemos em 2004 o Euro. E é interessante perceber como esses
esses eventos e tudo o que está à sua volta nas suas continuidades e rupturas, portanto não é só o evento em si, como fez coincidir também uma espécie de choque civilizacional, no sentido de como nos comportamos na cidade. Vou dar um exemplo que não é bom, mas que atesta outras coisas verdaculares que nós tínhamos deixaram de existir. Por exemplo, eu só comecei a fumar aos 20 e tal anos, portanto nesta altura eu não fumava ainda, mas para mim seria quase do lugar do inimaginável não se fumar no metro. Claro, é uma coisa parva, é estúpido fumar num lugar fechado, mas para mim seria quase inimaginável, porque era uma coisa que me crescia. As pessoas até fumavam dentro das carruagens, quanto mais nos autocarros, quanto mais negar, não é? E tu, com este exemplo... Na Casa 100, na Praça da Alegria, quando estávamos na Praça da Alegria, fumavam dentro do estúdio. Pronto, mas o que eu estou a dizer é, isso é uma coisa transversal, mas, e tu deste como mau exemplo, mas o que eu quero dizer é, de 94 a 2004, foi assim um processo em que a cidade mudou muito e se tornou... Foi uma espécie de choque civilizacional dos somos europeus. Há coisas que não podemos fazer, há coisas que o espaço público não podemos fazer, há coisas que não... E vejo que há uma equiparação com isso, a maneira como o espaço público muda também, como investimento de uma cidade que dá uma imagem específica de si própria e não necessariamente uma imagem de quem vive lá, não é? E há muito essa tendência. Um exemplo assim bruto é... Há imensos exemplos brutos, mas o que eu acho curioso é o da Praça da Figueira, porque a Praça da Figueira, para as pessoas que não entendem e nunca passaram muito tempo lá, é um espaço de passagem, não é? Está ali entre o Artigas e o Rossio, com acesso para o Terreiro do Paço, é uma zona de passagem, ninguém olha para aquilo como um... Isso leva com um ciclone de ventania, que é uma influência de ventos, que tu queres ficar ali e já tens o pé no ar. Mas fazia que ele tinha umas dinâmicas, que era, eu morei lá uns anos, tinha uma dinâmica que era, para já, muita prostituição, que sentava ali e que ocupava aquilo como espaço de estar, etc. Depois, muitos carteiristas. Havia ali a tasca que já não existe, que onde eles se juntavam, tu podias ir lá e ouvias os feitos de 28, não sei o quê. E depois tinha os skaters. E tinhas aquela praça no centro, que tinha uma boa base, o pessoal usava aquilo para o skate e fazia parte do circuito de Lisboa, quer fosse skater ou não. Tipo, passavas ao lado e sabias que ele existia. Aquele skater é de lá. É de lá. Ou paravas lá também, não precisavas andar de skate, não é? Paravas lá porque... E era um sítio seguríssimo, porque tinha os skaters, porque tinha as prostitutas e tinha os carteiristas, evidentemente. Era um sítio seguro por causa disso, né? Se eles param, está seguro. Claro. Mas o que quer dizer com isso é, passado, nessa altura, nesta transição que eu falei, eles reabilitaram a praça, fizeram aquilo que nós tivemos que foi feito em todo lado, que foi pôr aquilo tudo de mármore, branco, limpo, deslocaram a estátua, meteram num local mais ao lado, baixaram a base da estátua e tivemos um controle quase 24 horas da polícia, que tiravam os skates às pessoas e tudo. Não é? Ao mesmo tempo as grandes marcas faziam lá, as grandes marcas, eventos de skate para as suas marcas, mas tu não podias usar para lá, não é? E pronto, isto é um bom exemplo de tudo que estamos a viver e eu sou também, aquele modo que tu usaste de... Não foi assim, agora estou perdido, mas da merda ao arco-íris, ou da derrota ao arco-íris. Ter um pé em cada. Pronto. Pronto, a passar por dentro, não é? Ficares a falar das coisas. Não, eu também sou assim, ou seja, sou pessimista no diagnóstico de onde estamos, mas sou altamente, agora nem dizer positivista, porque vai lembrar outra coisa, mas sou muito pela ação à volta da potência das pessoas e da capacidade de fazermos coisas. Portanto, tenho um bocado faço um diagnóstico de que está uma grande merda e depois procuro, com a ação e com a vontade das pessoas, que as coisas sejam boas e possam melhorar e etc. E isso manteve-se ao longo dos anos, mesmo quando eu deixei de ser jovem, se calhar por ser pai, não sei, pode vir mil razões, ou pode ser só de mim. António, não é interromper-te, mas estava só a pensar, na primeira parte do Pedras deste ano, tivemos aqui uma conversa também sobre a cidade, com a Ana Jara. Sim. E uma pessoa ali da Junta de Freguesia de Belém, que eu não me lembro do nome dele, não sei se te lembras, mas não interessa, pronto, mas tivemos a falar um bocadinho sobre... Josué, exatamente. O Josué e a Ana Jara, provavelmente conheces, e pronto, também tivemos a falar um bocadinho sobre as dinâmicas da cidade
E daquilo que eu estou a ouvir falar é um pouco quem é que são realmente os agentes que fazem a cidade, não é? Quem é que são as pessoas que fazem a cidade. E quando estavas a falar, por exemplo, desse tempo que tu também testemunhaste na Praça da Figueira, uma pergunta, porque não era a minha cena, era de onde é que vinham as pessoas que se juntavam, só para a gente também perceber um bocadinho. E depois, o que é que achas, no zoom in, zoom out, digamos, do que estava a acontecer? Falaste especificamente dessa década, 94 a 2004, mas depois as coisas... Estava a falar do início do Pedras. Aceleram, sim, eu sei. Mas as coisas aceleram, depois tens a década seguinte, enfim, e tens pessoas que, de alguma forma, têm mais essa suposta incumbência de pensar fazer a cidade, nomeadamente, estou a pensar, sei lá, agora claro que me vai faltar o nome, que é típico agora quando quero lembrar uma coisa, aquilo parece que tem uma pedra em cima. Podes escrever. O célebre que dizia que Lisboa no futuro não terá habitantes, terá city users. Okay. Foi uma coisa que me marcou. Foi um unicórnio. Como é que ele se chama, pá? Aquele que era do pluro do urbanismo. O Salgado. Claro, Salgado, claro, obrigado. Pronto, lá está. Portanto, ele é um personagem realmente que tem um papel digamos, de tentar ter uma visão para a cidade e que as pessoas ouviram aquilo e não... E aquilo para mim foi assim uma coisa tipo... Oh my God! Portanto, se a coisa já não estava a correr bem, o que vinha a seguir... só por aquela frase, para mim, já foi muito significativo. Pronto, então a minha pergunta para ti é, enfim, da tua observação daquilo que tem sido esse fazer cidade, por muitos agentes diferentes, onde é que achas que estão assim os pontos de... Não, obrigado pela conversa. De alavancagem e aqueles de resistência ao mesmo tempo, não é? Como é que... Bem, em relação aos exemplos, eu estava a dar Praça da Figueira porque é um lado B, né? Não é o Recio, não é o Terreiro do Passo, é assim um lado que é deixado para os outcasts pararem, não é por acaso que eu estou a dizer que são as prostitutas, os skaters e os carteiristas, não é? E eu. E até é uma cena engraçada que consta essa testemunha, porque nós morámos lá, a minha filha, né? E ela quando era muito novinha e quando estava com a mãe e não comigo, sempre que via um grupo de mulheres ensinada pós ou via sem abrigo, ela dizia quando estava com a mãe, amigos do pai. Né? Isso tem a ver de estar na Praça da Figueira, que era onde nós estávamos, de facto. Quando saímos à rua, é um sítio um bocado estranho, mas era isso. Em relação mais ao centro da tua pergunta, e agarrando o que eu estava a dizer que isto tu pedes porquê? Do 2005. Estava um bocado na cena antes, que acontece em 2005, porque o Pedras tem, e estou aqui algumas fotos sobre isso, está, do ponto de vista do diagnóstico, aquilo que eu disse, o diagnóstico é muito fixe, está também é importante porque é um testemunho dessa passagem brutal para City Users. Pedras testemunha isso tudo, e aliás, quando há 14 anos, 13, por aí, o Pedras estava no Moraria, estava já a antecipar isso, estava já a trabalhar para isso, não é? para essas questões, que estava a acontecer ali naquele momento, não é? Estávamos a ver aquilo e a ver aquilo de uma forma muito antecipada, ou seja, estávamos muito ligados ao que o Salgado estava a pensar, a parte das pessoas não sabia ainda, porque a lei tinha acabado, a lei tinha 1 ano, ou 2 anos, a lei das rendas, os energizers, agora vou usar a palavra desse tipo, o Salgado, os energizers para aquilo bombar mais, que é os Golden Visa, estavam bem no seu início, e, então, o Bispo tu não vieste logo, foi? Vais lá fora? Vais fugir? Vai fugir. Não falo mais de ti, prometo. Pronto, e então estávamos a ver aquilo a acontecer. E porquê que acho que, eu vou dizer porque que eu acho que não é por. Somos todos muito inteligentes e não noção disso, mas porquê que acho que no 100 e no Pedras disso se notou mais? Porque a primeira coisa, o primeiro movimento que existiu do que ia acontecer, aconteceu muito naquela zona. Porque nós começámos a ver, antes das pessoas serem despedidas, foram os lojistas. Porque tu tinhas uma cena que era, a lei dizia que se tu quisesses requalificar o prédio, ou seja, mudar a sua qualificação, que era deixar de ser prédio de habitação, passa a ser um prédio para turismo, por exemplo, alojamento local, tu podias mandar embora um lojista sem sequer aumentar a renda. Então o que começou a acontecer na altura foi
E depois um problema destes tempos é que aquilo, em vez de ser uma coisa agregada, não, era um mês um, passado 2 meses outro, tu raramente tinhas uma noção de massa, né, antes de acontecer. Então era a senhora da retrosaria que estava lá há 100 anos e que desaparecia, era o café, não é, a adega do... Portanto, tudo assim, um a um, a acontecer. E dentro da moraria, notava-se uma luta e essa questão dos CTUs, eu já lá vou, mas porque tem a ver com o sistema económico que nós temos, não é? Esse sistema económico cria precariedades tais que as pessoas mais empobrecidas desse sistema ficam a lutar para se sobrepor na precariedade a outros. Não é o mais possível que é para ter modo de sobrevivência. Portanto, o que nós apanhámos na altura, nesse processo, era uma fase em que até pessoas, eventualmente populares, interessados no seu futuro, podiam pensar que isto não é bom para eles, estavam empenhados também a participar porque queriam entrar no jogo, porque necessariamente as pessoas são muito precarizadas e se eu ganhar com a Câmara, ganho aqui 50 mil euros e ganho aqui não sei o quê e consigo ter um business ali, não é? E isso é o que acontece no sistema económico que nós temos, que é, por isso é que quando hoje em dia nos debatemos com alguma, às vezes, incompreensão e afastamento, e que as pessoas estão a votar contra si próprias, muitas vezes tem a ver com isso, com esse efeito imediato que elas são de tal precariedade que elas lutam entre elas, porque são postas num sítio onde são postas a lutar entre elas pelos mesmos meios de produção, por mais pequenos que sejam, para sobreviver. E foi isso que nós assistimos, era ter as pessoas, não é, que agora é um discurso altamente normalizado, mas nós em 2012, 13, na maioria vimos as pessoas portuguesas a dizer vai para o Bangladesh, já na altura, não é? Portanto, não é agora. E muito dessa lógica também de entrar nesse discurso, de tomar conta do espaço, e nós tínhamos um espaço, e eu acho que isso também... Eu quero responder a tua pergunta, só que de repente eu tenho tantas memórias que me vou perdendo. Que é também engraçado como certos espaços que nós criamos podem, mesmo nós achando que estamos a contribuir para alguma mudança, contribuir para o contrário. Por exemplo, ora, às vezes. Às vezes. Aprender lá está, a ser sempre erva daninha, a ser inagarrável, implica imenso rigor. Porque nós vimos várias... Olha, as limpezas performativas, que era uma coisa de andar assim devagarinho, tinha a ver com a atenção nos detalhes, que até foi uma senhora que está por aí, que era varredora de Lisboa, que disse: as pessoas não se detêm nos detalhes. E a gente, com uma escovinha, rapidamente era, pois, porque isto com a imigração, mas isto é, isto com a imigração as pessoas deixam tudo por todo lado, mas a gente não estava a fazer nada de didático, estávamos com a atenção e agregava como sempre, como as sopas da pedra, agregava como sempre, o outro que vinha com o balde, o outro que vinha com uma revolução, ou os microbates, que rapidamente também foram apropriados para animar a cidade e tu sempre a fugir, não é isso, não é isso, não, desculpa. Não, mas até no sentido oposto, por exemplo, que imagina, nós tínhamos um espaço lá, que era a Barbuda, não é? A Barbuda, exatamente. Que era um espaço muito ligado... Essa também tem histórias. Pronto, muito ligado a condenar o processo que estava a acontecer ali. A Barbuda era inimiga daquelas pessoas, ou seja, imagina, hoje em dia pode acontecer uma pessoa votar na Chega, porque há uma Barbuda. No sentido em que, para aquelas pessoas, é mais um sítio que elas achavam que eram delas, e que deixaram de ter acesso para, de tal maneira que o que aconteceu ali não era muito diferente, que era o senhorio e tem a ver com uma relação antiga da cidade. É brutal esta cena, como é que nós também alinhamos essas coisas, que é, nós hoje em dia um dos problemas que temos é nem conhecer os senhorios, nem sabemos que eles são, é uma coisa invisível, não é? O facto de saberes antes era um controle social diferente. Não estou aqui a apelar à tareia, a bater nos senhorios, não é? Mas havia um controle social diferente, sabias que ele era, sabias que era a casa dele, ou sabias que tinhas acabado de ser pai, ou perder o emprego, etc. Este senhorio do nosso espaço não queria alugar a pessoas da moraria, em específico, precisamente porque queria ausentar-se desse controle social, que era para um dia, se me alugarem e eles não pagarem, não consigo tirá-los de lá, não é? Esse tipo de pensamento. Então imagina, o nosso spot lá, que abriria, falava com a comunidade, e conhecíamos o pessoal de lá, e não sei o quê, e tinha cenas de stress, e quê. Na verdade, para as pessoas da moraria, não era mais do que um espaço que estava a ser ocupado por estrangeiros, como nós olhamos hoje em dia para os estrangeiros que vêm para cá com o seu capital expulsar-nos. Por ridículo seja, eu posso criar um espaço alternativo que preza não sei o quê e, o que a Sofia disse, é cooptado para animar, como aconteceu naquele eixo todo. Tudo foi usado para... Até... No outro dia encontrei o Menezes numa conferência e ele usou o espaço da Barbuda, que era um espaço claramente contra ele, como parte da animação e pluralismo do trabalho que foi feito ali. Estás a ver? Pronto. Portanto, hoje em dia tudo pode ser usado. Mas, portanto,
Eu, por acaso, não tenho tanta sensação, mas pronto, a nossa forma também de nos relacionarmos com as pessoas não é de impacto, assim, Sim. e eu não tenho essa sensação. Não, mas não estou a dizer que tens, estou a dizer que pode acontecer. Não, sim, claro, Por exemplo, é em relação à tua barbuda. Sim, à mas vossa barbuda. vou dar um exemplo, por exemplo, do... Não, mas o que eles queriam de facto, nós tínhamos daqui, eles alugaram um espaço. Eles queriam espaço por ele. Ou vou dar outro exemplo, mas eu tinha com os amigos que fazem aquela cena que é o relâmpago. Não é? A gente conhece o relâmpago, não sei o quê. E eu gosto muito com eles, que eu digo, vocês são cavalaria de gentrificação, não somos nada, vocês agora estão a fazer tours pelas tascas e pelos clubes recreativos da cidade. Eu fui lá era só o pessoal com máquinas fotográficas, não sei o quê, qualquer dia o pessoal para todo no Miratense altamente, tchau Miratense, não é? Adeus, exato. Portanto, eu dizia, tentei perceber os spots que têm, sei lá, que são dores mesmo dos spots, mas são cada um dos spots, não está a alugar, não é? Porque sem querer, às tantas, tipo, eu penso assim, eu gosto, mas eu sou cuzão, não é? Acho que fazem bem a fazer aquilo, mas foi a rampa e é fixe. Mas a também digo queres jogar xadrez, inscreve-te no Miratense e fazes a porra de um clube de xadrez no Miratense, ou inscreve-te no clube do teu bairro, não é? Tipo, estão sempre a criar coisas à parte, estão sempre à procura de bolhas e elas não precisas. Eu também percebo o facto de estarmos nesta sala, porque também precisamos de ter um espaço onde nos entendemos, onde certas agressões não existem, sem dúvida, mas depois também nesta diabolação da cidade estamos também a criar, ou seja, o que eu estou a dizer no caso do relâmpago, uma coisa que é fixe, pode em certo bairro significar, para as pessoas que vão estar, é mais um motivo para votar em todos expulsar. Agora, ainda a tua pergunta direta, a parte final dos users. Não, mas isto tem a ver com isso, é o que eu estou a dizer, que é a cena interessante para mim de estudar cidades e urbanismo, etc., é porque hoje em dia, infelizmente, mandem tudo, né? Mandam no espaço rural, mandem tudo, por um lado. E porque é claramente o espaço construído e as dinâmicas são uma reprodução das hegemonias que existem, económicas e políticas, e também das suas resistências, não é? De algum modo. E se eu olhar para este city users, ele claramente fez esse percurso, foi aquilo que foi assumidíssimo que era esse percurso, e ainda por cima foi numa altura ainda mais sensível do nosso momento político eles terem feito isso, porque o que nos diziam era, temos a troika, estamos a ficar sem empregos, estamos a emigrar, cortaram-nos os benefícios, cortaram-nos o ordenado, e Lisboa está a governar contra ciclo, a conversa era essa. Agora, muitos não têm essa recordação, mas a conversa era, o Costa está aqui, está a abrir conversa com o real estate, que é para a gente ter boom económico, ter muito essa conversa, e aliás, quando se acusam o PS desse patrocínio, hoje em dia o PS diz isso, não, na altura era preciso, agora não... Pronto, o que quer dizer com isto? Quer dizer que, como o que está a acontecer é o espelho da hegemonia económica e política, que hoje em dia, hoje ser de esquerda é quase ser otário. Não, de algum modo, é quase ser, estamos assim a falar um pouco, é quase tipo, pá, eu tenho uma senhora que é a Dona Teresa da Corraleira, a senhora mais velha, que cresceu nas barracas, estive nos processos todos de luta pela habitação, e ela, as eleições passadas, e há uma série de putos que são sobrinhos dela que cresceram comigo a nível de política pública, portanto eu era tipo o coordenador de um projeto que eles paravam. E ela telefonou-me a pedir ajuda, porque disse, os sobrinhos estão a fazer bullying. Então é uma série de putos muito bons, muito solidários, com o espírito de vizinhança, que fazem bullying à Teresa porque ela vota na esquerda, nem que ela está a passar, mesmo com esse discurso de... Mas pronto, o que é que isto... Agora se olharmos para os city users e para o mecanismo neoliberal no terreno, o que é que isso acontece? Quando eu dei aquele exemplo da barbuda, não sei o quê, já é um exemplo disso, mas de facto se eu for à minha rua, e dei esse exemplo no podcast também, que estavas a dizer, se eu for à minha rua, tu tens, que é na Palha de França, portanto, ainda é um bocado de bairro, apesar de tudo, tu tens boa da gente, boa casas vazias, que são pessoas que investiram aquilo, ou em vistos de gold, ou de residentes não habituais, portanto são casas que estão vazias, o que quer dizer que as pessoas que moravam lá, e que moravam lá há 10, 15, 20 anos, deixaram de pôr o pé naquela rua, deixaram de se interessar pelo buraco que está a abrir naquela rua. Os meus vizinhos sou eu que estou lá há 5, mas o outro sempre está lá só um mês, o outro está lá só uma semana, o outro está lá 2 anos. Não temos coesão suficiente para nos conhecermos sequer, para conhecer os nossos representantes e olhar para o buraco que está na rua. Portanto, o buraco que está na rua, apesar de a gente falar em milhões de euros de investimento em casas, etc., e ter um sistema económico não produtivo, à base de especulação e que traz para cá os escavacados, somos todos escavacados, é o pessoal de cá que ficou na merda na Troika, estava a ser escavacado dos seus recursos, foi para a Europa, é o pessoal do Bangladesh que está a ser escavacado, alterações climáticas que vem para cá, não é? É o pessoal que quer lá saber do lítio, que estavam lá sossegadinhos na vida deles no Congo e de repente alguém lembrou-se que o lítio era importante, e abriu-se uma guerra e abriram-se buracos na terra deles.
foram para Kinshasa não dá, foram para a Bélgica, né? Portanto, isto é um conjunto de pessoas... É a migração dos cavacais. É um conjunto de pessoas espoliadas. É um conjunto de pessoas espoliadas, não é? E isto é brutal, este movimento, porque de repente eu estou espoliado aqui, farto-me disto e vou para Esporão morar. E estou a espoliar lá. Estás a ver? É muito complicado. Eu saio daqui e vou para o Esporão, vou para Cabo Verde, que é mais barato e tenho um rendimento e pode não sei o quê. E vou fazer o mesmo, não é? Portanto, é um mecanismo de perpétuo em que isso acontece. Qual é a consequência disso também na rua, que eu estava a dizer? Lá está, é que o buraco abre, tu dizes que gastaste 50 milhões naquele apartamento, mas o buraco abre e o buraco vai ser pago por nós todos. Mas não por esse dinheiro, porque esse dinheiro nem sequer é dinheiro que tu consegues ir lá buscar imposto sequer, a cena brutal é essa. Não é? Esse dinheiro desse boom está naquelas casas, é como se fosse settler, não é? Comprar terreno, mas esse dinheiro não contribui sequer para aquele buraco. É dinheiro que foge a nós, não é? Porque é fundo de investimento, não paga imposto, porque é residente habitual, não paga imposto, porque para construir aquilo ou reabilitar aquilo dá-se um desconto para a construtora, para nem sei o quê, porque agora, depois tu tiveste um desconto na reabilitação, que era para quê? Que é para tu doares a casa à sua função social, mas de repente, quando ela chega à função social, mete-se em alojamento local e, portanto, paga menos imposto do que uma renda a longo prazo, por sua vez paga menos imposto também que é pago no nosso contributo de trabalho, é inacreditável, não é? E, portanto, ninguém, esse pessoal que tem a enriquecer, usando a cidade como um asset, não é? Porque a cidade é um asset, passa a ser um sítio user que tem lá está, não é? Está a enriquecer aos 30%, 100% por ano e nós crescemos só 1%, mas de repente este buraco está a ficar gigante e é desse custo que está aqui a trabalhar e a ganhar mal que esse buraco vai ser pago e vai deixar de haver dinheiro para esse buraco. Quem diz buraco diz a relação com a Sofia naquela rua que eu tenho é uma relação que salva vidas, que melhora a nossa saúde, que permite que ninguém vá de urgência para o hospital, que permite que tudo seja and so on. Isto está a acontecer antes na altura, e isso no exemplo da Baixa era paradigmático, que é, assim, na altura, aquela adega que estava ali, nesta mesma rua, há 40 anos, e que era um negócio familiar, que as pessoas tinham um contrato de trabalho a título indeterminado, não sei o quê, é trocado por pessoal que trabalha, ganha menos salário mínimo a 6 horas, a recibos verdes, é trocado por pessoal que percebe, se eu fizer aqui um negócio e usar uma rede de tráfico de pessoas, posso pôr uma série de gente e usar como residência e não sei o quê, não é? E, portanto, tudo nos escapa e isso é efeito, de facto, numa cidade. Eu digo que é city user, mas é pop-up, é tipo de utilizar e mandar fora, não é? É uma cidade de uso, cuspo, não é? Mas o parque infantil, de facto, deteriorou-se imenso e ninguém está lá o tempo suficiente para querer cuidar disso, nem o tempo suficiente para, em conjunto, cuidarmos disso, e temos essa força no movimento social e dizer, pá, cuidam lá do parque, não é? E depois também não vai haver o dinheiro para o parque, nem para a saúde, nem para a educação, porque os que estão a usar, né, a cidade para ganhar dinheiro, estão a ganhar dinheiro para eles, que é o dinheiro que eles querem contribuir para nós todos. E depois ainda por cima, é o dinheiro que é usado e que nem contribui para a gente ganhar dinheiro também, porque o emprego é precário, o emprego é muito terceirizado nesse tipo de não é? Porque emprego é que se dá? Dá os guias turísticos, dá os tuk-tuks, dá e respeita tudo, não é? Mas não é uma cena que tu vais dizer, dá aqueles outsourcings de limpeza em que o pessoal muito é mal pago para limpar as casas, portanto nem sequer é uma cena que pensa numa cidade baseada na sustentabilidade humana, não é? Mas António, mas mesmo que a questão dos impostos... Desculpa, isto é um bocado complicado agora, um bocado esquisito, não sei. Mesmo que esse dinheiro realmente não escapasse, não fugisse como foge, eu acho que a questão mesmo é qual é que é realmente o impacto a médio e longo prazo, não é? Quer dizer, não é só a questão do dinheiro de impostos que foge, não é? Porque também já sabemos que o dinheiro dos impostos também vai para si. Sim, já foi. Pronto. Mas lá está. Ou seja, para mim também é a questão realmente do fazer a cidade, não é? Do impacto naquilo que a cidade vai sendo, com todas essas coisas que tu tens estado a descrever, acontecem mesmo sem pensarmos no absurdo de nem sequer conseguirmos captar os impostos que seriam justos e que seriam devidos, não é? Portanto, a minha questão é mesmo o que é que está a acontecer à cidade e quem é que realmente se importa com isso, percebes? Estamos todos a dormir, ou, percebes? Ou só acordamos quando, de repente, os preços das casas chegam ao absurdo onde estão, mas quer dizer, o preço das casas também lá está. É um sintoma. O que está por baixo é que
como é que a gente vai a esse sítio, não é? Sim, sim. Porque tu podes, eventualmente, se alguém tivesse a coragem para fazer isso, fazer alguma coisa realmente para, digamos, sabotar a especulação imobiliária, mas sabemos que abaixo disso existem outros níveis, não é? Pronto, lá está. Pronto, eu sei que como tu dizes, há muitas camadas, mas realmente aquilo que para mim é realmente impressionante é tu veres a velocidade a que as coisas vão, e lá está, não é preciso haver um gabinete onde estão lá uns gajos a planear tudo, a coisa vai sendo construída de uma forma que as coisas se, digamos, aceleram umas às outras, elas impulsionam-se umas às outras. Mas posso só dizer uma coisa? Sim. Em relação a esta layer, ou este lençol que o Albert está a trazer, ele sabe perfeitamente que é um lençol, porque as coisas estão a acontecer e também não estão, e há uma coexistência de temporalidades, de lutas, de formas de ser, que é de uma complexidade imensa. Portanto, é evidente que eu posso alinhar com este lençol que é ultrafísico, tu vês, está, atravessa por dentro da merda, tu vês isso. Mas também vês outras temporalidades a acontecer e outras formas de ser a acontecer. Uma das coisas, esse pumping, em relação ao que é que vai sendo a cidade, porque lá está, essa fixação da periferia e do centro é uma coreografia, não é real. É miete, não é? Tu estás em algum lugar mais distante e alguém te diz, mais distante do centro triangular da cidade, e alguém te diz, pois, mas os transportes easy para vires desse lugar até aqui têm sido bastante disrupted. Para facilitar não sei o quê, de facto o que têm feito é impossibilitar o trânsito fluido entre. Estava só a trazer a coexistência de dinâmicas também não sei, parece que a cidade de Lisboa, o que quer que seja, está sempre inside, como um donut, está sempre para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, não tem dentro e fora, e muitas vezes é bastante complicado conversar com a camada que gera as ditas políticas urbanas. Não, sim. Eu acho que a minha conversa não queria que fosse muito tecnocrata, era mais para... Porque às vezes não fazemos essa ligação, não é? Como é que uma coisa tem a ver com outra, como é que o fluxo do dinheiro tem a ver com o que está a acontecer. Porque tem a ver com o discurso político de hoje em dia, e é interessante perceber que, eventualmente, Lisboa seria atrativa na mesma nesse sentido, sem ter essas medidas todas. Isso é que é engraçado. Tipo, haveria que os chineses iriam comprar cá a casa também. Quando digo chineses, estou a falar mais do capital. O capital russo também, ou seja, não seria por isso. É interessante que isso também beneficia depois alguns. E quando eu dou o exemplo da rua e do 100, naqueles tempos, é para tentarmos, na conversa, materializar o que acontece, né? Que gestos é que isso implica, e tens aqui o exemplo brutal do Adamastor, né? Que era um desses spots que eu falei quando falei do início, daqueles sítios onde as pessoas se encontravam de várias proveniências, havia conflitos. O Adamastor era uma delas. E de tal maneira se sabe disso, que quando foi ali o fim do Covid, tens uma situação que até foi o Jó que filmou, que é brutal, que é o polícia, quando fazem a vedação, vai ter com dois negros para a identificação. Porquê? Porque ele pensou, estes como são negros, não são daqui, devem ser da Amadora. E como há proibição de atravessamento de municípios, estou até nesse aspecto, de olhar para o Adamastor, o que é que eu vou já perceber aqui se está a incumprir a lei? São dois negros, tenho certeza que... Não é? Até tem essa questão. Agora, mas é que na periferia, ao contrário das pessoas pensam, está-se a ver, na periferia no sentido mais estrutural, está-se a ver pior porque estão todas expulsas de lá, está a ser o pânico. E atenção, quando tu chegas ali quando nós somos, uma pessoa como eu facilmente vai morar para Esporão, ou Montemor, ou vai para Santarém, e mais ou menos liberais no nosso trabalho, e vou e venho e faço à distância, não é? Mas uma pessoa que vive de limpar, se ela deixa de poder morar, vamos pôr no bairro Casal de São José, que é assim, o último do bairro urbano da linha de Sintra, já estou no fim, para onde é que eu vou morar? Não é? Então o que está a acontecer é o pessoal agregar-se cada vez mais na mesma casa. Tu notas isso muito nas ruas, porque começas a ver onde ainda é possível muitos tendais do lado da frente. Era o que eu ia dizer, vê-se nas ruas.
Mas nos tendais, não é? Que antes estão sempre divulgadores e de repente começas a ver para ti as tendais lá na parte da frente porque são muitas famílias, é muita roupa e isso é que é o drama, porque tu, sei lá, ano passado estava na Reboleira com o pessoal e já havia quartos de DVD, 600 euros, ficas na Reboleira, estás a ver? Só que nós, na nossa dimensão ultra-neoliberal, esquecemos disso, que a Reboleira é pertíssimo. Tu agora, quantas pessoas eu não conheço, que já conheço que são francesas e italianos, que estão a morar na Reboleira, na boa. Para quem é de Paris, Reboleira na boa. Não é? Ponho o comboio, estou aqui bem rápido, no centro de Lisboa, vou parar ao centro, não é uma coisa muito... Só que de repente nós construímos a cidade para que esse fosse o sítio onde as famílias que não tinham lugar, porque tinham um esquema de arrendamento estranho e quiseram comprar casa lá, não é? Ou o pessoal que emigrou para cá e que foi conseguir espaço. Porque Lisboa nesse aspecto é diferente, não é? Do resto do país, diferente muito do Porto, por exemplo, que é policêntrico. Lisboa foi construída, Lisboa por si geográfico é tipo qualquer coisa entre a Lesíria do Tejo e o Alentejo, não é? Um sítio supostamente de latifúndio, de terrenos pequeninas, não é? Como ali tu estás tipo no Porto, na Trofa, em Varzim, em Espinho, e estás em Espinho, estás em Vila do Conde, não é? Aquilo é mesmo, não, isto foi tudo, não é? Isso é uma coisa engraçada, principalmente nas coisas da minha contemporaneidade para esta assistir, que havia uma terra chamada Adroana. E agora te chamas a Adroana porque falas do bairro social, estás a ver? Então tem engraçado, tu vais lá à Terrinha, portanto Lisboa é isso, terrinhas ligadas a... Por exemplo, os bairros sociais têm sempre moinhos, porque eram zonas de Lisboa, tem essa cena que é concentração, que é as pessoas estão mais perto possível de Lisboa que conseguiram, não é? Um bocado essa... Não é? Quanto menos necessidade tens, mais longe ficas. Uma cena que agora nas últimas eleições me apareceu também é que as pessoas, como tu também já tens falado, as pessoas criam também a cidade e também sustentam a cidade e que vêm cá limpar a cidade à noite e fazer outra série de trabalhos que mais ninguém quer fazer. Essas pessoas não votam em Lisboa, portanto, não têm poder de decisão sobre o sítio onde elas passam a maior parte do tempo e também estão ali a criar. E depois nem passam um tempo no sítio onde... Exatamente. E depois fica uma pergunta também, tipo, pensando mais a médio e longo prazo, é quem é que vota em Lisboa? Bem, em teoria, Lisboa é um caso único. Pronto, a questão da governação é um bocado estranha, não é? Porque eu também já estou naquela de desacelerar, de crescer e parada, mas em todas as grandes cidades da Europa a governação é metropolitana. Não há nenhuma governação numa capital no seu centro. Não é? Quando governas Milão, quando governas Roma ou governas Paris, governas a cena metropolitana, por isso é que Lisboa é muito disrupta a nível das relações de transporte, é uma disrupção enorme, não é? A nível e aí tem outro peso, que se de repente... Mas tens de pensar em duas coisas. Uma, isso já teve uma série de cadernos eleitorais, essa proposta, mas nunca ninguém a concretizou. E tu percebes porquê? Porque de repente se tu tens um sítio onde moram 3 milhões de pessoas, tem um governo próprio, isso tem um poder dentro de um país pequenino, enorme, não é? Isso por um lado. Então só imaginar o que é que aconteceria, o que é que seria o presidente da AML, não é? Que era uma pessoa eleita, etc. Sendo que isso tem um segundo problema disso, é que Lisboa é altamente periférica, no sentido até, não tanto aqui, ok, sentido periférico, no sentido até de classe, nós temos ou seja, Lisboa é um penico, não eram 500 mil pessoas, que é 1/6 da área metropolitana, é 1/6, não é nada, não é? E isso também podia politicamente ser, pronto, e em relação ao que estavas a dizer, também há pouco, há um detalhe muito importante nas cidades e na luta, que é o espaço público. Claro que podemos pensar, sei lá, na acampada do Recio, em que não aguentaram enquanto não limparam aquilo, não é? Mas não é só isso. Gestos ultra-vernaculares e empáticos que nós temos no dia-a-dia são distribuídos rapidamente. Tipo, tu tens um sítio que é um canteiro abandonado, se tu ocupas o canteiro com coisas, e vai lá a gente destrói aquilo, não é? Portanto, há esse cuidado de cada gesto de resistência que possa existir, e estou aqui no centro, tchau. Na periferia, quando acontece é ainda pior, porque, por exemplo, se me chateares aqui na minha horta, atrás da minha casa, eu vou lá chateá-los e digo que tenho que pagar pelo menos a harvest, como é que se diz em português? Harvest. A colheita. Tens que pagar a colheita, posso fazer uma série de coisas, na periferia tu vês cenas de... estão lá 100 lotes de hortas urbanas há 40 anos, chegou lá um caminhão e bum, estás a ver? Mas, por outro lado, haver menos sufrágio permite duas coisas. Uma, perceber que as pessoas começam a fazer coisas,
até para sobrevivência tu tens hortas, tens hortas com cascatas, estás a ver? Com coisas tropicais que o pessoal diz que é impossível voltar cá, mas tens já bananeiras, mangas, tens cana-de-açúcar, tens tudo, estás a ver? Tens um espaço de manutenção dos prédios, quando passam os cantos, os cagalhões e os putos ocupam para transformar aquilo numa casa de juventude. O sítio ao lado é ocupado para ser espaço para velar corpos para a comunidade cabo-verdiana. E por um lado, vezes as pessoas a fazerem coisas, os sistemas de segurança social informais, que é impossível até o governo tocar, mas isto é muito perigoso, porque isto. Perigoso não para mim, não é? Sou potenciador disso, mas é perigoso no sentido em que nós temos relações institucionalizáveis e isso protege o mecanismo económico que nós temos. A partir do momento que tu te relacionas de forma não institucional, sem seres padrinho ou madrinha, sem seres familiar, se for à base de uma solidariedade que tu crias essa junção, isso é perigoso para o sistema onde nós estamos, não é? Por isso é que ele no centro de Lisboa tenta logo destruir. Às vezes não vê-se frágil, permite que essas coisas sobrevivam mais tempo, mas são coisas também muito precárias, não é que eu quero que aquilo seja assim, mas aquilo também demonstra o afastamento que há entre quem toma decisões políticas e a vontade das pessoas que lá moram. Por exemplo, Mas eu também desconfio que muitas vezes as próprias pessoas que moram e que criam as hortas ou criam, por exemplo, em relação à acampada do Recife, eu também lá estava a dormir na rua e claro, não estávamos juntos, e eu vi esse fim da acampada por dentro da própria acampada, porque lá está, depois começa o controle, o poder, a distinção. Agora este aqui é o lugar onde se vai falar de sociedade, este é o lugar onde se vai falar de não sei o quê, e eu desconfio que os humanos têm muita dificuldade, algumas de nós, têm muita dificuldade em deixar que as coisas fiquem borradas no seu ser, porque, pronto, muitas vezes elas destroem-se também por falta da nossa confiança, porque esse caos mais rizmático também é como a horta. Podes ter uma horta em que há uma pessoa que diz que isto deve ser aqui, aqui é couve, aqui, e a outra do lado acha que as ervas daninhas é quem essa convivência dessa diversidade de ser é lixada de acompanhar. Mais cedo ou mais tarde, a nossa falta de confiança nessa diversidade alimenta a capacidade das criaturas que supostamente têm o poder de criar o outro. Pois está claro. E deixa-me outra coisa que também tem a ver com a tua pergunta, que é qualquer pessoa hoje que tenha o 6º ano, do ponto de vista que nós consideramos iletrado, não é? Sabe bem que isso funciona. Assim, muitas pessoas vêm falar comigo porque sabem que eu não sou a favor do Chega. E eu, como estou a trabalhar em baixo quase todos os dias, todos vêm ter comigo, António, mas não acho que não sei, vêm todos ter comigo, não é? E todas as pessoas sabem que o sistema funciona, e um dos catalisadores tramados foi aquilo que nós, em literatura e nas narrativas épicas e revolucionárias, consideramos a turba dos descontentes, que consegue ocupar fábricas, que consegue ocupar a rua, não sei o quê, conseguiu-se criar um veículo político para onde as pessoas estão a ir, aprimorando ainda mais o sistema político que existe. Não é grande ratoeiro, mas toda a gente sabe que é um sistema partidário, que é um sistema de caudilhos, de pessoas que têm interesses em comum, que estão ali há 40 anos daquela cena, que mamam dinheiro entre si. Toda a gente sabe disso. Hipoteticamente, se podia ser, lá está, uma turma de descontentes que vai para a rua e que existe. Mas conseguiu-se criar muito bem, como a gente via ao nível da moraria, não é? Que a culpa é do gajo aqui ao meu lado, que não tem cor da minha pele. Não é? E que a culpa não é do sistema, ao bocado falámos de como é que a questão económica funciona. Então o rapaz atrás, se tem ninguém a ver com o manual. Não, porque ele está mais afastado. Sim, não querendo. Estás muito afastado. Eu queria fazer uma pergunta um bocadinho já fora dessa análise, porque eu olho para essas questões e vivi toda a minha vida em Lisboa, sempre que depois recentemente mudei para um bocadinho mais afastado. Sempre em Lisboa, é aquilo que eu identifico com Lisboa, não querendo que agora de repente pegues numa bola de cristal, tendo em conta o quadro político que se vê e se entende que se está assim a encostar cada vez mais um quadro à direita, onde é que tu vês esta questão de Lisboa, concretamente, a desembocar? Não é? Temos umas casas com um preço que não insiste em não parar de subir. Porque a questão das casas caras não é de agora, não é de 2025. Também não é de Covid, é pré-Covid. As casas estão a subir há muitos anos. Cada vez mais é difícil viver em Lisboa
do modo que se entende que era viver aquilo que foi a minha infância, não é? A classe média está minada a vários níveis. Toda a gente, acho que nesta sala, percebe que, olhando, querendo ser positivo, olha para um futuro e percebe que pode, a longo prazo, ser positivo, mas há aqui um desconforto. Nós não olhamos para, não vou dizer o amanhã, mas as próximas horas, nós, isto vai doer. O que é que, percebendo como alguém que tem uma noção mais cuidada desta realidade, o que é que tu vês a ser no futuro próximo de Lisboa e das pessoas que cá habitam ou que cá vivem? Não habitam, não sei. Deixa-me só, em relação também, os ancestrais estão ali a dizer também coisa. É isso que o David está a trazer, que é uma questão interessante, imagino que tu não tenhas resposta, mas para pensarmos, também trazer, eu não gosto nada da ideia das gerações, mas pronto, trazer um bocadinho, no outro dia ouvi-te falar sobre aqueles que não passaram por dentro de algumas experiências e sobre quem recai as decisões todas, de lá está, a tua filha ou o teu filho, em que raio de casa que ela vem. Pronto. Portanto, estas pessoas que nasceram e estão-me a lembrar também da tal geração Z, de Nepal, por aí fora, esses rising com formas diferentes de ser e de estar, a quem nós não sei, pronto, mas as criaturas, como o David estão a dizer, e eu, estou a dizer, mas o que é que vai acontecer num futuro, o que é que seja o futuro? Não, apenas pela noção também de que acho que é claro para todos que não é sustentável. Não é? As próprias pessoas que trabalham até em situações diretas de apoio a esse sistema que perpetua esta situação e cria esses desequilíbrios, as pessoas vão deixar de poder trabalhar para esse sistema. Não é? Malta da limpeza, malta da construção, malta que está a alimentar Está sempre a mudar, essas pessoas, bom. O António não, nesse aspecto não sou pessimista, eu disse, né? é o António Brito. Não, ou seja, se pensares qual é o caminho, para onde é que isto vai dar, eu penso em coisas tipo que estão mais à frente do que nós, no mau sentido, que é tipo spots como Dubai, em que tens uma zona para milionários, depois tens uma zona lá atrás de camaradas, onde toda a gente, tipo, penso mesmo que é. Duas classes. Sim, não, mas não vai mesmo acontecer isso. A classe média foi algo também. A classe média é uma coisa muito. Não sei, eu diria. Quase do pós-guerra, estás a ver? De teres um mundo dual, de ser preciso mostrar que deste lado também há uma hipótese. Eu estava a ler um livro que era sobre aquela ideia que era. A ideia que vem da Alemanha, mas que era igual em França, que era aquela cena de economia social de mercado, que é a história de são os capitalistas, mas isto gera dinheiro para todos, não é? E a classe média tem muito dessa reconstrução da Europa, da criação de certa. Que eu não acho que seja isso, mas burocracia dos professores, desse pessoal todo. E quando tu começas a ter riqueza em mais sítios do mundo, riqueza do ponto de vista não distribuída, não é? Começas um bocado a especiar, estes gajos não podem ter, não é? Se nos países estamos agora, na Índia, na China, esse pessoal não vai existir, também não vai existir, não é? Portanto, em vez de olhar para isso como um caminho a seguir em todo lado, não, é um caminho histórico para se manter este nível de desigualdade, não é? Mas é bem interessante, porque tens razão, quando nós éramos miúdos, quer dizer, agora não temos toda a minha idade, não é? Mas imagina, o exemplo que nós dávamos de diferenças económicas era uma coisa como a General Motors é do tamanho económico da Dinamarca, é o que tu pensavas. Estás a dizer, porra, aquilo é mesmo grande, não é? Hoje em dia o Musk tem mais riqueza que a África do Sul. Não, mas aquilo não é tanto para ser chato ou não, é mais de pensarmos da maneira como, não é? Como tínhamos uma empresa gigante que era do tamanho da Dinamarca e agora tens um gajo, estás a ver, que produz mais riqueza que o país onde nasceu, que é muito maior que a Dinamarca. Não é? A África do Sul tem tipo 60 milhões de pessoas, não é? Sim, isso é bom para desconstruir aquele discurso que é mas a desigualdade sempre houve. Não tens de passar. É a cena da escala, realmente este exemplo é ótimo. Perceber a escala é muito difícil. Mas também uma coisa que eu ouvi, que a gente se calhar já latejou por aí, nesta conversa em que o António teve dos enterrados no jardim com o Fernando Ramalho e o... Mas isso foi esta agora.
Acho que sim, eu ouvi a outra também. Acho que foi nesta, eu já misturei Sim, sim. tudo. Opa, sempre misturei tudo. Mas que tinha a ver com que essas criaturas muito ricas, se calhar nem foi nessa também, mas as criaturas muito ricas vão comprar aqui. É que às tantas também as coisas chegam a determinados absurdos, tão absurdos. Então uma das opções era, então metem-se na política, tem tudo a ver sobre poder e controle. Mas essa é uma boa questão. Não, Esse exemplo do Musk e da GM, tu olhando para a situação que era a GM, ou exemplos de malta rica antiga, tu sentes que não havendo uma distância política, moral, para aquilo que nós podemos ser, havia uma noção de competência técnica, ou o que seja. Que hoje em dia eu acho que não quero alargar a minha opinião a toda a gente, mas eu acho que para mim pessoalmente é difícil olhar para um Elon Musk e entender, este gajo é competente, não faz, eu detesto o gajo, mas é competente. Não. Sim, mas a cena hoje Como é que, não é? Porque essas questões para mim, como é que uma direita, que eu, a comparar com as direitas históricas, está ainda mais tramada, está ainda mais a potenciar esses sistemas a um extremo da inexistência de todos. Onde é que está a competência? Como é que estes gajos estão? Pois, mas olha uma cena, esses reis são bastante rentistas, não é? Portanto, Mas competência em relação a quê? Porque isso também... Não, é aquela onda, por exemplo, tu olharias há uns anos para o Bill Gates, Sim. que é o gajo da garagem, ou o Joe que fez não sei o quê, grande cabeça. Gajos que fazem, sim, Pronto, gajos que tipo têm uma competência técnica, social, económica, o que seja. Eu olho para esta malta nova e mesmo a nível político, quero dizer, sejamos sérios, todo o partido do Chega está sustentado por um gajo que, em termos de orador, tem algumas competências. Não gosto do gajo, mas tem algumas competências. Mas é notório, nós compararmos com os últimos 20 anos, aquilo que tem sido de crescimento da capacidade oratória da malta que lá está no Parlamento. Mas a gente tem que mudar radicalmente. Cada vez que o sistema dá mais, está sempre, mas cada vez que agora se alinha aqui, não podemos exigir as mesmas pipipicas, isso é outra coisa, lá está a geração Z. Também estou sempre a ouvir dizer, os gajos estão sempre agarrados ao telemóvel. Não é justo, não é justo. As coisas estão sempre a mudar e nós também temos, nós os outros que pensamos e as garrafanhamos, também precisamos abanar aquilo que a gente sente. As competências são outras. Mas eu acho que o futuro pode ser, ou seja, também falei disso com o Diogo e com o Fernando nesse podcast, mas eu noto muito que nós temos sentido que há uma corda que estamos a agarrar e que vamos perdendo, não é? E vamos agarrando mais na ponta, não é? E isso nota-se numa série de coisas que de repente alguns de nós que cresceram num espaço crítico até a coisas estranhas nos agarramos. E eu estava a dar o exemplo dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos sempre foi um projeto de poder mais ou menos contestado pelo pessoal minimamente bastante crítico, não é? E o ano passado a direita criticou logo o lançamento da festa de lançamento e aquilo tudo, e o espírito olímpico, e foi interessante ver muitas pessoas que até avançam daquilo que hoje a direita chama de extrema-esquerda, não é extrema-esquerda nenhuma, a agarrar-se tão em espírito olímpico, não, e tu ficas, foda-se, mas não é uma coisa para tu te agarrares, estás a ver? Mas estão a perder a corda, e o meu medo é um bocado... A minha questão da tua pergunta, e juntando ao desabafo da Sofia, é que eu acho que o futuro tem que ser outro. Porque aquilo que nós estamos agarrados foi o que nos fodeu agora. Mas há essa tendência de eu quero voltar há 20 anos. Não, há 20 anos quem olhava com clareza já dizia, pá, isto vai para ali, não é? Tipo, eu lembro-me, era muito normal eu estar com 16 anos, 17, até encontrar Alberto Pimenta e estamos a mandar abaixo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque a gente sabia que ele tinha sido uma coisa feita pelo conjunto de brancos para o mundo todo, não é? Como o multilateralismo, quando se fala, perdeu-se o multilateralismo. Mas o multilateralismo era o quê? Senão uma cena altamente nada democrática, não é? E portanto estamos agarrados. E o facto de termos estado tanto tempo baseado num sistema que era injusto, também permitiu, não é, termos o flanco para que isto chegar até aqui. Portanto, acho que o caminho que pode ser novo é por aí, é fazer coisas novas, não é olhar para a coisa atrás. Curioso de algum modo, se nós estamos a ter, é de algum modo curioso até como foi a direita que está a destruir as instituições. A cena é brutal, não é? Tipo, como é que é a direita que está a destruir as instituições? É engraçado, e como a esquerda presente e contemporânea dessa direita que está a destruir as instituições é zero dissidente. É zero dissidente.
Se eu estiver numa manifestação, e estou a dar um exemplo básico, não estou a falar de ocupar casas, se eu estiver na Manif, como estávamos algumas pessoas ali na Embaixada de Israel naquele dia, e de repente alguém pensa, epá, estou farto da Manif ser uma cena de cooptada, em que é um sítio onde eu vou bancar cenário, é um sítio onde eu vou fazer a minha parte social, e assim falou disso, os jovens estão-se a passar com isso. Eu, se pensar num jovem como a minha filha, ou mais velho, uma pessoa de 20 ou 29 anos, ela nunca fez nada politicamente épica. Estás a ver? Ela nunca parou uma estrada por uma causa, ela nunca subiu uma escadaria do Parlamento, ela nunca fez uma cena que tivesse mudado uma política pública. Estás a ver? E o pessoal já está a passar. É o que eu sinto, por isso é que. Mas tu fez aquela Manif, pessoal, vamos por Lisboa adentro. Ui, o pessoal dos partidos de esquerda foi logo tudo fechar sem copa, não tem nada a ver com isto, estás a ver? E portanto essa ausência de dissidência, que de repente, por inacreditável que pareça, está nas mãos da direita, é muito estranho, não é? Tipo, e nós não podemos fazer nada porque. E eu sei que não podemos, ou seja, eu quando vou à televisão, e quando isso acontece, uma vontade de educação de macho, não é? De estar com essa masculinidade, de chegar ali e dar a um tipo e chamar-lhe coisas e fazer um TikTok sobre isso, é muito grande, como é óbvio. Não é grande, estás a ver? Mas eu não o faço, porque é o que estou à espera que eu faça, porque é da maneira que ninguém vai ouvir a conversa que eu tive antes, estás a ver? Então é muito complicado, estás a ver? No estádio que nós estamos, em que tu queres mas os gajos estão a fazer a dissonância que nós devíamos estar a fazer no espaço público e na. Mas engraçado que estás a falar nisso, não é? E agora houve esta cena do suposto Prémio Nobel da Economia, que aquilo nem sequer é um Prémio Nobel, não interessa, e foi exatamente para os gajos pensar neste conceito da destruição criativa. E aquilo que tu estás a falar, eu sei que é relativamente à inovação tecnológica, não sei o quê, mas aquilo que tu estás a falar é exatamente isso. Porque essa, digamos, destruição das instituições tem a ver com, não é bem uma destruição das instituições, é tornar aquilo que eu agora tenho estado a ouvir, está a aparecer isso, que é as parcerias público-privadas estão-se a tornar a forma de destruir uma determinada coisa que vinha atrás. E lá está. Mas também desconfio que esta ideia de que nós precisamos de fazer coisas novas, eu também também ouço um bocadinho aquelas vozes que vêm de outros lugares, que falam de um futuro ancestral, portanto, uma coisa que não é só andarmos com esta ideia de que temos que pensar numa coisa nova, precisamos de imaginar qualquer coisa que não seja mais do mesmo, e também estarmos com muita atenção à reprodução de discursos. Por exemplo, eu estava a ouvir, e estava a dizer, o Ventura, como é que disseste, que ele é competente Desculpa, ele é absolutamente incompetente, quer dizer, ele vem... Ele falou da oratória. Sim, da oratória, sim, mas ele vem, de onde é que vem o dom da oratória dele? Vem das coisas de futebol, não é? Dos podcasts de futebol, dos vídeos dos programas de televisão de futebol, que aquilo é uma peixeirada, basicamente. Portanto, não me venham dizer que aquilo é competência oratória, aquilo é competência na peixeirada. Não, mas a minha questão é exatamente que às vezes parece que estamos assim a dar tiros nos pés quando a gente diz não, estas coisas. Não, quer dizer, ele disse o que estás a dizer, ele tem uma leitura. Visto o exemplo que eu dei sobre mim, não é? Eu não vou para lá para chamar faixa um gajo e depois fechar aquilo no TikTok, não é? Sim. O que eu estou a dizer é tipo, o Ventura tem uma leitura do que a cena mediática hoje exige e ele sabe. Exatamente. E nisso ele é competente. É um jogo, exatamente. É saber, exatamente, é entrar num determinado tipo de jogo, exatamente. Lá está, quer dizer, e eu por acaso não estive cá na conversa que houve na sexta-feira, mas estava um bocadinho a ouvir o Henrique. E ele estava a dizer desta coisa de estar no jogo, jogar as regras do jogo, tentar sair do jogo, quer dizer, portanto eu acho que há aqui coisas que precisamos de experimentar, exatamente, mas estar com realmente uma escuta, e acho que essa escuta nunca é uma escuta sozinha, portanto esta coisa de termos mais pessoas a escutar, para nos dar também essa coisa de perceber quando é que estamos a reproduzir e quando estamos a dar tiros nos pés, para não ficarmos nesse lugar. Não é? E realmente é também essa coisa de bora lá não ajudar à destruição criativa, bora lá ser realmente criativos, porque a destruição criativa é obviamente uma forma de, lá está, de embelezar uma coisa que não é nada bonita, obviamente. Sim, pai,
Mas o novo, só eu não chatei mais, o novo não precisa de ser o novo. Sim. Pode ser só a frequência em que tu estás a acessar a qualquer coisa. Sim. O melhor é não ser. O que é bom é não ser mais do mesmo. Mas repara, Estás agarrado à almofada para não querer acabar mais, larga. mas a filha do exemplo do Bangladesh, para pensar do Nepal, como está a acontecer, pá, também é muito engraçado. Há mecanismos de computação muito bons. Tu vês a Primavera Árabe, não é? Toda a gente achou que não sei o que, mas aquilo foi dado, há um sistema de computação muito bom, como foi com todo o movimento Occupy, mas o sistema consegue muito bem integrar e é complicado. Agora, por exemplo, vou mostrar duas técnicas diferentes. A cena do Egito, também falei disso lá na cena, porque estive lá há pouco tempo isso, eu escrevi um artigo sobre isso, por causa do lá agora, mas estive lá a investigar na altura sobre isso. Aquilo é bem engraçado, porque aquilo ganhou potência brutal exatamente no momento em que o regime cortou a internet. Não é? Aquilo, pronto, havia aquela cena, não é, dessas revoluções árabes foi pelo Facebook, a cena da Europa foi pelo Twitter, depois o Occupy era pelo Tumblr. Quando os gajos cortaram o acesso ao Facebook, o pessoal percebeu que tinha que ir para a rua, tinha que ir ao Praça de Tahrir para saber o que é que... E até regras de estarmos juntos no mesmo sítio foram criadas aí, ou seja, a República da Praça de Tahrir foi criada quando se cortou a net e as pessoas tiveram que estar massivamente juntas. Portanto, isso foi um lado, foi pior para eles, porque de facto aquilo aconteceu. O outro exemplo, que é o exemplo que nós estamos a viver hoje, mas que é da mesma época, a nível de como se faz isto, tem a ver com o conflito e com a cena de Israel. Na altura, quando o Facebook aparece, ao contrário deste exemplo que eu dei aqui do Egito, o exército israelita promoveu a utilização massiva do Facebook por parte dos seus soldados. E tinha várias vertentes. Tinha uma vertente até exótica, por exemplo, vocês sabem, as mulheres também fazem isso, o serviço militar, então tinha as mulheres a porem fotos ultra eróticas, fardadas, no campo de guerra, não sei o quê, e depois também da violência, de normalizar essa violência. E por incrível que pareça, esse processo é mais eficaz, que é o processo de agora, que é o processo em que se calhar as pessoas com a minha filha, eu acho que tanto eu como a Cia lembramos, não é? Nós tínhamos 2 canais de televisão, tu também tinhas 2 canais de televisão. Eu lembro muito bem daquele momento em que houve aquela desgraça da fome na Etiópia. Eu lembro da imagem particular que eu vi na televisão na altura, que era do abutre à espera do puto, não é? Esse tipo de cena, um gajo lembra-se dessas merdas, estás a ver? Foi aquela imagem. Tu hoje em dia tu vês imagens daquelas à distância do dedo a toda a hora e tu normalizas aquela violência, não é? Que é uma violência que detesto, que pode ser prática aqui em bons sítios, não é? E é engraçado como a cena mais bacana, eu vou cortar a net, e o pessoal vai, olha, vou para a rua, não é? Eu vou fazer o que tu menos gostas, que é ocupar o espaço público. E tem outra cena interessante, sobre isso há pouco falámos sobre o espaço público, e eu acho que isso é um espaço importante, não podemos fazer coisas, nesta lógica de fazer coisas novas, nesta lógica de não repetir o passado, porque é onde mais se torna instável, não é? E uma cena engraçada é que tu tens o Nasser, o Sadat e o Mubarak, não é? E aquilo passa a ser um sítio para piqueniques, aquelas praças quase modernistas, de modernizar o Egito, não sei o quê, e quando os gajos estão na praça e tiram os tampumes, que estão naquele momento na praça, estavam lá tipo há mais de uma década, numa daquelas obras satigráficas que nós também vemos aqui, não é? Nós temos uma rua fechada há 10 anos, está a ver uma obra, e quando o pessoal tira os tampumes, percebe que não há obra nenhuma. Estás a ver? Portanto, a cena é importante de vamos contingenciar a maneira das pessoas se encontrarem na rua, não é? Porque pode ser de facto problemático. Portanto, eu também tenho essa confiança. Quando eu falei outro dia o exemplo e vou ser sincero, não tem a ver com a Palestina. Acho que a Palestina tem a questão de jogar nas pessoas uma violência que está a ser difícil de lidar para muitas delas. Estás a ver? Mas eu acho que o que aconteceu naquela quinta-feira em que as pessoas saíram da Embaixada de Israel e foram até o debate de se foi bom ou se foi mau, nem estou a questionar isso, estou a questionar o gesto, estás a ver? Ou a cena do recio. Eu acho que já é um bocado, vocês estão a dizer que é, se fosse outra coisa o pessoal tinha-se desviado, porque eu via grande parte das pessoas que estavam a fazer aquilo eram putos. E é putos daqueles que eu falei, putos nunca, que a vida, pá, é que é assim, eu tenho 46 anos, eu cresci a achar que ia conseguir mais que os meus pais. Não é? Já não consegui. Muitos conseguiram ainda, tem a ver com o ponto de partida em que tu estavas, não é? Eu não vou conseguir, recebo menos do que a reforma deles e a minha mãe era secretária, portanto, nem sequer era assim uma pessoa que tinha um topo de emprego nesse sentido. Eu já não estou a conseguir
E agora imagina, nós não conseguimos imaginar, porque somos todos mais velhos aqui. Imagina um puto de 20 anos, neste momento. A preocupação que nós estamos a ter sobre o que nos aconteceu com as casas, e imagina um puto agora de 20 anos. Porque ele está a pensar a nível da aspiração. Estão aqui vários putos de 20. Pronto, mas estou a falar. Posso só ver porque é quase minha filha, está tudo bem. Sim. Sim. Não, é muito curioso isso, por acaso. Por exemplo, quando o Álvaro trouxe a geração Z aqui há um tempo atrás, a força que têm esses jovens pessoas. Não liguei, mas já foi quando cheguei. Pois, são forças enormes de pessoas que têm entre os 18 e os 28. É uma vida, Mas se calhar não, isso foi não quando cheguei nascer, a força de isso foi quando cheguei se manifestarem, não é fazerem manifestações, é de comunicarem ao mundo o seu desagrado, nem sequer me parece que seja de raiz violenta, mas são aos milhares. Ela já dormiu? E não se centrou esse princípio desse coração, ou as chamadas desse coração, não se centrou na Europa. E por isso o António pergunta o que é isso da geração Z. É curioso, é que está tudo sempre muito facetado, não é? É muito presente, lá está, em vários lugares da África, no Nepal, obrigada, até já. Obrigado. Mas não é muito, e também, no Brasil, é vários lugares. Mas são sítios, mas é curioso a dizer, porque são sítios onde há, imagina, 70% de jovens. Não, claro. São sítios onde a juventude é imensa, olha como no Bangladesh, e estão-se a passar. No Bangladesh também houve uma revolução. Não, sim, claro. Tens tipo 70% dos jovens, e tu pensas, tipo, e aqui é igual, tu de facto estás numa faculdade, e muitos jovens, pá, todos vão bazar. Não há expectativa nenhuma de ficar aqui. Não é? Tipo, um assistente social, que é a minha profissão. Um assistente social ganha 1.200 euros a vida toda. Que onde é que ele vai? Com sorte, quer dizer. Mas estou a dizer, tipo, pronto, é. Mulheres até és contratado por metade do preço. Pronto, mas é tipo, qual é a expectativa? Tu ganhas mais, ainda bem, ganhas melhor, mas ganhas mais a vender coisas num shopping, com as comissões e nem sei o quê. Portanto, o pessoal vai tirar curso e vão pagar que casa, vão ter que. O pessoal está-se a passar na cabeça. E a conversa, isso estava a dizer, depois eu interrompi um bocado por causa do telefonema, mas o que eu senti nessas manifes, esses desvios, já era um bocado o pessoal a perder, e via os putos a dizer, até os putos nem falavam já no abstrato, falavam, a esquerda quer-nos, mas putos de esquerda, não é? A esquerda quer-nos passivos, estás a ver? São outras formas. Este roteiro de manif, de vais ali, não sei o quê, os mesmos sempre a falar, acabou, para casa, não é? Mas ainda curioso, por exemplo, faço parte do movimento de Vida Justa, não é? E o que as pessoas dizem do Vida Justa é pá, bem da gente nova para a cidade, bem caras novas, bem pessoas negras, bem, não é? E quando fazes os diretos, durante a tarde toda, a haver uma manifestação, tu vês isso. Quando vês o telejornal, não vês nada disso. É inacreditável. Vês o telejornal, entrevistam ou Catarina Martins, ou Marina Mortágua, ou o Raimundo. Pá, é inacreditável. É como se aquelas pessoas, aqueles agentes que foram realmente quem foi para a rua e quem se mexeu, não aparecem. É incrível. Mas isso existe desde sempre, está cavalgantemente presente. E eu desconfio que também tem a ver connosco, a forma que, por exemplo, eu estou a enunciar algo que me move e vou enunciar os filósofos, os engenheiros, e digo que não sei quantos disse não sei o quê, e lá está. E o Rui disse o quê, estás a ver? Realmente, o lado a lado, a nossa sustentação umas das outras, para não fazeres essa porcaria desse cone, que diz que só aconteceu aquilo que passa pela fresta, daquilo que te aparece na televisão, às tantas. E depois tens o absurdo de teres a própria televisão a fazer aquilo que a gente sabe, que é convida um comentador, e depois toda a gente diz que ele não pode ser, e depois não sabia. Quer dizer, o absurdo ganhou dimensões de cascas de absurdo, e o que a mim me interessa para sempre, eu não sei o que vai ser do mundo, nem sei o que é que estou a fazer. Sei que vou continuar a caminhar na liquidez que posso e a impermitir que me ponham legendas. Não vai ser possível pôr legendas, mas com certeza que haverá. A Sofia tem não sei quantos anos, não sei o que, o Sei faz não sei o quê. O Sei é muito querido, faz coisas muito animadas e vais muito não sei o quê. Opa, também não somos nada muito queridos.
somos vivos e como qualquer criatura existente, também faz as neiras, também é. Vive nesse mundo. Não Por são exemplo, preferidas. o facto de ir à televisão é um exercício exótico para eles. Mas como é um gajo esquisito ficar a falar, até isso vem do exotismo, não vem. Eu não sou comentador, eu não recebo ir lá. Eu vou lá por questões informativas quando há um assunto exótico. Não é? Sobre os quais eles vão por aqui a cara do gajo, que nem sei o quê. Pronto. E sempre que tentam fazer entrevistas, é sempre tentar. É verdade. Tentam sempre pessoalizar. O que é que tu, António, tento sempre quantificar, não é? Mas há muita. E o problema disso é que o mundo está cheio do que estavas a falar há bocado, que é a maneira como a máquina está alinhada. Pá, por acaso, pronto, vi uma entrevista ontem um bocado estranha, mas que foi interessante. Estranha porque é um gajo que eu não curto, não é? Mas houve aquele gajo que saiu do Chega, o Mitar Ribeiro. E eu vi o gajo antes de ontem na SIC Notícias. E todo o discurso do gajo, da puta, mas é um filho da puta. Ela perguntava, mas discorda do André Ventura? Não, o Presidente fez tudo bem. Tudo bem. Estou preocupado é com o problema do narcisismo em Portugal. Porque esta máquina mediática alimenta este tipo de coisas. Pá, e de facto é só o pessoal a ser alavancado desse modo. Então, se for narciso, pá, neste momento estás à vontade. Então ele dizia, não, porque podíamos correr no risco de Ventura ser outro Sócrates. Portanto, a preocupação do gajo era a patologia mental, estás a ver, da sociedade portuguesa externalizada, por exemplo, no Ventura. Portanto, isso não era política, era tipo. E de facto, se tu olhares para o Ventura, percebes que ele cavalo é isso, não é? Parece que ele quer ser conhecido. Aquele jogo que eles fazem assim e vão passar, não sei, é gelo, é o quê? É uma espécie de um disco, vais fazendo assim. Uma coisa que é tipo a malha. Ou... E depois a coisa pode passar porque tu fazes assim e a coisa vem. Era uma espécie de umas mesas. Não é nada. Rock in Rio. Mas pronto, essa coisa que está algo a agitar algo, a roçar algo, que abre a via de passar a outra. Dá-me a ideia que é isso, Chico. Se tu bajulares um bocado ou te acenar com um bocado de poder, já tens mais 5 minutos de antena. Olha agora vou dizer para o Chico. Tu és mesmo, ficas tão bonita, pensa, mais 2 minutos. Já posso dizer mais algo. Não, eu vou dizer claro, do outro dia, para dar exemplo. Temos que arranjar uns babadores. Não, eu fui chamado para uma cena e disseram-me que era uma cena, com umas pessoas. E quando eu me centro era outra, quando eu me centro e entro em direto. Diz? Quantas vezes não deve ser pensado? Não, mas aqui foi mais hardcore, porque foi. Eram com. Não sei o que eram, comentadores assim, mas ok, vou na rua falar politicamente. E quando eu chego lá não estavam lá eles. E quando entro ao direto está um bacana do Chega, que eu não sabia que era do Chega, eu não conheço a todos, certo? Pá, então eles queriam mesmo criar e dá o direto e apresentam e este é o deputado do Chega e fica, caralho, agora meter-me aqui. E fui ao lado dele, ao menos escolhi ficar do lado de lá. Estás a ver? Ao menos ia preparado de outra maneira, ia preparado para uma análise mais tranquila e de repente tenho um gajo que eu sei que ele vai querer estrelhar comigo e pôr aquilo nas redes, não é? E claramente era a motivação desta não honestidade completa de, olha, afinal a pessoa que tal que vai, querem que aquilo acontecesse e de repente olham e veem o quê? Os comentadores não querem ir. Porque há uma série de comentadores que têm essa cena, não é? De eu não vou comentar com gajos do Chega. E eu também não devia, porque eu acho que eu não devia comentar com um deputado. Estás a ver? É um bocado injusto, porque o tipo de um partido é muito diferente, não é? Mas eles querem muito criar esses momentos e esses espaços e querem ter essas discussões, mas que na verdade não tem conteúdo nenhum. A gente discutiu bué de merdas. Sangue, é só. E depois eu falei extrema-direita e não sei o gajo, quem é extrema-direita? E disse, é você. Mas pronto, foi uma cena ter calminha, mas eles querem essa cena que eles querem, estás a ver? É o que dá audiência. Mas eles querem confusão. Eu estava também curioso com essa tua experiência de ir à televisão. A gente sabe que é o grande motor que sustenta a direção que as coisas estão a tomar, tanto de pequenino. Ao mesmo tempo é sempre interessante ver tu estás lá, apareceste agora lá, o pessoal da vida justa também começa a aparecer lá. Yeah, sim. E eu estou a ouvir e estou a perceber que não é, não sei, imagino, quero perguntar mesmo, tipo, quando sais de lá, vês com que sabor da tua boca é que vens, o que é que sentes, tipo, a gente sabe que a televisão está minada, o pessoal de direita, e os comentadores, é tudo, ao mesmo tempo convidam, claro que a gente, claro, é uma maneira de cooptar as pessoas, claro, as outras para lá também, ao mesmo tempo fico curioso, que movimento é esse que está agora a abrir espaço para essas pessoas também virem falar. Epá, o que eu acho é, eu durante 10 anos, se eu fazia parte de uma geração de discussão, de blog, de texto, não sei o que era, durante 10 anos desapareci porque tive um papel institucional que não permitia. Era uma opção, eu estava a nível do papel institucional
não é? Estava numa fundação muito institucional e não podia fazer isso. Também demiti por causa disso. Não demiti para a televisão, demiti para fazer coisas que gostasse mais. Mas aconteceu que mal eu me demiti, eles telefonavam muito para eu ir, eu nunca ia, mas eu enviava sempre pessoas. E no dia que eu me demiti, telefonaram para eu ir e eu fui. Estás a ver? Pronto. Eu acho que do ponto de vista deles, há aqui várias orgânicas. Um é as produtoras. Estou dizendo funino, que é questão de produtoras que trabalham lá, curtem, estás a ver? E querem sempre criar outras pessoas, etc. Por outro lado, acho que eles acham que eu antagonizo muita gente e isso dá audiência. Portanto, também é pelo lado negativo. Depois há um grupo de pessoas mais da minha geração, no sentido não de idade, mas de pessoas que cresceram um bocado à margem das instituições, de se pôr em partidos políticos, que curtem que eu vou lá e acham que isso faz parte de algum modo é tipo, ele foi lá altamente, pronto. Aquilo é uma grande merda, eu chego, sou educado, fico no meu canto, não faço pandan com ninguém, não tenho amizades nenhumas lá, eles todos fazem isso, quase todos, um grupinho, e as pessoas estão ali discutidas, e afinal estou ali num grupinho, eu estou na minha, chego, e o meu trabalho para mim é desocultar-me. Eu também, se for falar dizer o que eu acho politicamente, também me expulso ali rapidamente, estás a ver? Então, o meu trabalho é só desocultar. Esta coisa é apresentada desta maneira. E eu vou lá, muito calmamente, dizer que essa coisa não é assim como estou a descrever. E por isso vou com essa missão. E se eu vou com essa missão, estou nas tintas. Se a pessoa da minha frente me odeia, se pensa ao contrário, e até digo mais, é um truque fixe, tu não estilhares. As pessoas perguntam, mas tens paciência? E eu digo, tenho uma informação importante para passar. Há pessoas que estão a viver esta cena, estás a ver? E que se eu fizer tentação de gritar, de mandar a pessoa sem sair, vai deixar de passar essa cena, estás a ver? Portanto, tenho paciência e essa é a minha cena. E depois as pessoas são tão estúpidas, são tão abusivas, tão abusadas, que às vezes eu não digo nada, o moderador diz, estás a ver? Tipo, às vezes eu vou para lá, a pessoa acha que vou estigar, outra pessoa diz coisas tão parvas que tens um moderador diz, olha lá, isto não é assim. Portanto, até jogo para baixo, estás a ver? Faz lembrar um bocado quando eu trabalhava com miúdos de rua, tu vês que há uma prática enorme de berrar, não é? Assim, e pensei, foda-se, pessoal que estou a berrar a vida toda. Vou fazer o contrário, não é? Então o que eles chegou a ponto de giro que era, se eu fizesse assim as sobrancelhas, eles tremiam, estás a ver? Então, ir sempre por baixo, para capturar a atenção, acho que era uma boa estratégia, porque eu não pai, tenho muita responsabilidade, ou seja, não represento ninguém, isto não é uma cena paternalista, mas aquilo que eu vivo, todos os dias, olha que os gajos chegam a falar comigo na rua, desbaile, não sei o quê, é uma responsabilidade, estás a ver? Não disse que estou lá outra vez, aquela pessoa, não desapareci. Então sinto que devo mesmo passar essa mensagem e não cair numa cena fácil de ia grande campeão, chamou não sei o quê, arruinou não sei quem, isso não me interessa nada. Mas eu sei, estás a dizer, depois assim, eu vou falar, estás a dizer isso, e o meu adversário vai fazer um corte qualquer no Instagram, vai pôr não sei onde, dizer que também... Mas da parte dos moderadores e dos órgãos... Todos bem simpáticos, muito porreiros. Tudo bem tranquilo, interessados, estás a ver? Só que isso é que é o interessante também, que é, essas pessoas depois não têm muito a dizer, ou seja, a maneira como é que funciona em termos de máquina, não há, ou és um pivô muito conhecido e que gera completamente porque quer a edição do que faz, ou, pá, é um tema, podes ter um editor a dizer, pá, fala este, fala aquele, fala aquele, sem os da casa que querem manter, e depois são as pessoas da produção, que estão a telefonar, não sei o quê. Com o Vida Justa é engraçado porque, pá, principalmente há um ano mataram o Odair, não é? E foi um período bem interessante nesse sentido, ou seja, o tema foi péssimo, mas foi muito interessante que eu nunca vi tanta gente que vinha daquelas zonas na televisão a falar. Tanta gente, não é? E a cena mais ridícula era também o exotismo que se olhava para aquilo. As pessoas olhavam e ficavam espantadas, aquelas pessoas argumentavam bem e falavam bem, não é? Isso é profundo sinal de, ou profundo sinal da merda onde a gente vive, ou então também de acharem que as pessoas eram civilizadas. Não, aquela pessoa não está civilizada por causa de ti, não é o teu negro civilizado, estás a ver? E então é interessante como isso também pôs a nu a nível diagnóstico muitas das nossas falências, não é? Depois, a maior parte delas desapareceu, mas tem acontecido sim, com temas mais sociais e políticos que moram em Vida Justa, e nós temos esse cuidado. Eu nunca vou com Vida Justa, é quase impossível eu ir, não faz sentido, estás a ver? Eu estou lá, mas não sou de nenhum bairro, portanto não fazemos esse tipo de atropelo, estás a ver? Olha, nós, se calhar, não sei dos tempos de cada um, se calhar daqui a uns minutos, e tu também estás aí com uma coisa, daqui a uns minutos vamos aquietar este encontro. Se calhar sugeria, se vocês acharem bem,
abanar aqui um bocadinho os lençóis, porque assim, é muito fixe estarmos juntos. E lá está, nós estamos realmente aqui, lado a lado, umas e outras. E aquela coisa que é muito, tipo, há pessoas que falam sem emitir a fala, sem trazer a fala à voz. Há outras que levam uma demora maior para umas sequoias, chegam a casa e dizem: opa, queria ter, senti, mas não sabia nomear. Não estou a dizer que a gente vai conseguir remediar essas coexistências de temporalidades, mas se calhar deixar-se acolher um bocadinho e deixar que algum desejo de pensamento apareça, vindo de onde for. Não sei, foi tão clara, não foi? Deixar vir assim algum silêncio e... Não sei se é silêncio de tudo calado. Só eu quando falo. As paredes falarem um bocadinho também. Deixar chegar um bocadinho e deixar ver o que é que alguma de nós gostaria de fazer aqui. Com o António, não tem que ser para o António. Sim, não tem que ser nada resolvido. Não é uma parede para a gente tirar de mão. Não, o que eu disse, eu criei aqui nesse primeiro que é o Pedro, mas vim por causa do António, que já ouvi uma vez na televisão ou duas, e achei que portava-me, porque é portar-se muito bem para mim, que é não deixar exatamente o que ele esteve a dizer, foi curioso, eu agora que saí do buraco, tive ouvindo a cara assim, simpática, banhar naqueles peixes, que eu gosto muito, mas que lá estava ali não conseguia, depois não ouvia, que é importante ver as pessoas, não conseguia pegar tudo o que foi dito, mas essa parte foi muito importante, porque de facto, O Bruno está a filmar. da televisão, era assim. Não é sim, eu não gosto, mas aqui nesse meio não me gosto. Eu não vejo televisão, só ligo a televisão às 9h30, vejo o telejornal e se há alguma coisa assim mais interessante, corajosa, filmes, etc. É verdade. Então fico um bocadinho. E por acaso, eu vi sempre o António por cá e fiquei a saber, mas quem é este? E depois alguém o apresentou como não sei o quê, a dúvida justa. E eu só queria dizer isso, eu vou fazer essa introdução, porque eu fui a uma manifestação em que eu estava lá e distribuíram, pelo menos para mim, pela primeira vez, panfletos em crioulo, que eu achei lindíssimo, gostei do assunto. E foi uma manifestação que para mim, que é esquisita, porque eu bem pertenço a nenhuma dessas comunidades, não é? E eu estive sempre ao lado deles, estive sempre ali perto, porque aquilo mobilizou-me de uma forma extrema, mesmo muito por dentro, que é esquisito. E há imenso tempo que eu não participava numa manifestação com tanto empurrão, como dizem os franceses, com tanta vontade de participar e senti-me envolvida. Por isso, eis uma coisa que me está a tocar por dentro e pela qual eu sou capaz de fazer alguma coisa, gritar para já, outra coisa qualquer, e então fui até lá abaixo e acho que foi um dos fins de dia mais bonitos da minha vida, porque há imenso tempo que não sentia essa coisa durante uma manifestação. E qual era, lembra-se? Olha, eu sei que eu entrei e por acaso apanhei logo muitas justas. Por acaso eu desci aqui, fui por uma das ruas da Baixa e entrei ali. Eu disse, é aqui que eu fui. E fiquei ali a ler aquilo e gritar ao mesmo tempo a tentar dizer e essas coisas todas porque era de facto uma coisa inacreditável. E é a tal coisa, talvez que a Sofia diga, mexer, não sei o quê. Eu cheguei ali e senti que havia qualquer coisa a mexer, que eu nem sei o que ela queria dizer, mas eu escutei assim, porque as duas palavras para ligar essa coisa esquisita e para dizer essa história de ter visto lá fora. E aliás disse aqui na biblioteca
atenção que vem cá uma pessoa, não preciso me perguntar, mas eu sou assim, eu sempre fui assim, e não é agora, já tem muitos anos para mudar, não é? Fica-se pior. E então, pronto, eu disse a várias pessoas que eu tenho aqui bastante ajuda, disse, olha, preciso ver, porque eu não sei bem o que é. Já tinha umas fotografias, eu não atrevia a entrar aqui, porque eu tinha a oportunidade assim, umas fotografias que devem estar a editar e não tive coragem para entrar. Esteja bem dentro, que é para perceberem como é que eu entrei aqui dentro. Eu sou extremamente tímida, eu quando começo a falar ia pior. Então foi num filme, há 2 dias ou 3, que eu vou ver aquelas fotografias, a porta aberta, e só hoje é que entrei. Mas a porta estava aberta. A Sofia fez-me um ótimo na recepção. Ela, a sério, ela fez fez um pé de mim. Deu-te um abraço. Foi ao contrário. Foi cá, pronto. E foi interessante, e agora, chique, desligo. Não, mas que isso é em relação ao que disse, relatar uma coisa que é brutal, que faz agora 1 ano que faleceu o Odair Muniz, não é? Sim, eu estive na sequência. Até o Martim Muniz, a estação de Bornholm, eu tenho uma fotografia. Ok, pronto. E nós fizemos uma manifestação em homenagem a ele e procurar as reparações do que aconteceu, que desceu a Avenida Liberdade. Sim. E acho que há um detalhe aí que as pessoas, da maior parte delas, não reparou, mas que eu acho que é importante para olhar para o que estamos a fazer, que foi, nos dias anteriores, há muita gente dos bairros que trabalha na Avenida Liberdade, nos escritórios, nas lojas, etc. E então as pessoas avisaram-nos, os polícias foram a todas as lojas, Sim. mandar fechar as lojas, a dizer que havia motins, não é? Mas o que foi brutal, e na altura isso aconteceu de facto, foi, a manifestação foi à tarde, foi uma manifestação muito vivida, muito constrangida, porque não vinha só aquele pessoal que vem da periferia, mas é mais militante, não vinha o pessoal todo, vinha a família toda dele, vinha o pessoal todo dos ciganos do Zambojal, veio o pessoal todo. Mas de facto tiraram-nos a cidade. Foi brutal esse aspecto, porque a Avenida Liberdade estava toda fechada, as lojas todas fechadas, não havia turistas, não havia nada, então aquele impacto que tu tens, claro que o impacto do desfile e o que tu fazes com o desfile e com as imagens, sabemos que é importante hoje em dia, mas aquilo de tu chegares a uma cidade, encontrares as pessoas, ao verem a manifa, elas juntarem, questionar, tiraram tudo, foi incrível. Portanto, esvaziaram-te, o simbolismo está na Liberdade e acabaram os restauradores, não é? Tipo, meio que tiraram-te, não, é um cenário, mas não é a cena. Chama-se medo, não é? Mas é brutal o efeito disso, de tirarem-te da cidade. Toma o cenário, mas não... Eu acho que isso tem muito a ver com essa capacidade de ver e o que te é dado de ver. E lá está, portanto, nesta ideia de tentar controlar as coisas, realmente, aquilo que te é dado de ver, há uma atenção a isso, mas por parte daqueles que percebem que o dar a ver, ou a possibilidade de ver, pode ser uma coisa que te dá um clique, não é? E, portanto, isso é uma cena super importante. E realmente, pronto, e estávamos, sei lá, estamos aqui no meio destas fotografias todas e realmente aquilo que tu vês ou não vês é brutal, não é? Porque às vezes olhas para uma fotografia e de repente aquilo faz-te assim, eu sei o que era isto, e percebes, portanto, e lá está, portanto, esta coisa do que tu vês e esta coisa do manipular aquilo que tu vês, é mesmo uma coisa, e aquilo que está a acontecer na cidade, não é? Se realmente as pessoas não tiverem essa coragem de tentar tirar os ecrãs de fumo que te põem à frente, realmente estamos lixados, porque a coisa é encenar exatamente para... Vou dar um exemplo bem pequenino, que foi aquilo da apanha de segurança das cadeiras. É um exemplo pequenino, mas como é que as coisas funcionam? Que é, tinhas as cadeiras do Covid, portanto, vocês reparam que sempre que falam em idosos na televisão, metem a paiva com a sério, não é? Sempre as imagens. É sempre. Mas esperar, fala sobre reforma, pensões, paiva com a sério. Mas de facto aquilo. Não, aquilo tem uma força, porque aquilo no Covid tiraram as mesas e as cadeiras e meteram umas baias à volta. Só que depois tu, no Covid, né, giravas a praça e todos os caixotes de lixo
eram mesas de... Eu estava lá em pé, o velho prefere morrer a abdicar daquele convívio, né? E quando acabou esse processo, eles voltam para as mesas e as cadeiras, mas muito menos do que as anteriores. E aumentam o espaço de esplanada. E fixas. Sim, mas por exemplo, os cotas, e tem a ver com o que estás a falar também, os cotas falaram 7 vezes com o Presidente da Junta. Fizeram várias vezes baixo assinado. Tudo aquilo que tu consideras, o motor normal para isto funcionar. Não ligaram nenhuma. Só quando fomos 300 com cadeiras sentar lá e numa cena mediática e valores mira, não sei o quê, não, foi antes de sentarmos. Ou seja, no dia que nós sentámos, na manhã acabaram de remontar as... Estão a ver? Mas é uma cena que mistura a cena nova de ok, isto tem que dar imagem e que tem que dar uma coisa, não sei o quê. Quem tem envolvido aquilo foram bem miúdos novos que estão a fazer um grande trabalho nesse aspecto do sentar e de poder sentar, né? Fizeram também um trabalho engraçado nas praias de autocarro quando mudaram e fizeram só aquele banquinho estreitinho que tu só encostas. Eles também foram lá pôr cadeiras, pá, interessante, né? Vinha a carris, assim, a musa a levantar as cadeiras, não podes ter isso ali. E aquilo, pronto, aquele dia eles ficaram, já não vi um movimento assim na Penha faz tanto tempo, eles meteram as cadeiras. Mas mistura um bocado esta cena de desacelerar, de pá, bora sentar e mostrar como sentar pode ser perigoso. Não é? Porque atenção, isto tem um problema que é, isto também escalou, porque politicamente foram ingênuos, porque de facto fomos lá sentar e a polícia chegou a dizer que não podíamos sentar, que era proibido, não é? Que era proibido sentar, era proibido ter uma cadeirinha e sentar no espaço público. E nós agarrámos nisso para escalar aquilo para o segundo momento em que foram 300 pessoas, não é? Mas é engraçado, é tipo, ou seja, um polícia chega, ele não interpreta a lei, ele já chega com a instituição para tirar de lá sem pensar, mas é proibido sentar ou não é proibido sentar? Não é? Isso é uma chamada falsa? Ou... Não, eles rapidamente, não, claro que é proibido sentar. E roubaram as cadeiras ao pessoal. Essas cadeiras que andam por aí passam a vida na rua, toda a gente sente. Mas estás a ver o que é brutal, mas não podes sentar. Mas isso é proibido sentar? Não, que não é. Mas eles o que eles fizeram foi... Mas também estavam errados, porque assim, eu posso levar esta cadeira, de facto, aquela ali, e sentar-me na rua. Eu posso fazer isso. Claro que o espaço público tem cenas muito tristes, por exemplo. Vou dar um exemplo, se eu à porta da minha casa meter um vaso, eu tenho que pagar a taxa de ocupação. Estás a ver? Mas se eu o pendurar, ficar preso a 10 centímetros do chão ou 1 centímetro do chão, eu não tenho que pagar, né? Mas de facto tu podes sentar. Só que o que eles fizeram? Usar o argumento que era uma manifestação. Mas de facto não era, só convidou a sentar. Estás a ver? Mas mesmo que fosse uma manifestação, não podiam fazer aquilo, a questão é essa. Claro. Então estou sempre a enterrar-se cada vez mais, não é? E levaram as cadeiras. Levaram as cadeiras ao pessoal. E depois aquilo tornou uma bomba tal, uma bomba no sentido de eles terem perdido o jogo, que nós, no dia da cena de sentarmos os 300, fomos lá à armazém da José buscar as cadeiras. É para sentarmos. Estás a ver? E eles já estavam na boa. Não, leva para sentar. Mas funcionou fixe. Eles depois foram, nunca tinha acontecido isto. Não ficaram nada ressentidos. Chamaram os jovens com quem fizeram isso para reunir, bora sentar, siga, mais sítios, estás a ver? Perceberam claramente que aquilo era tipo... E que toca num ponto sensível do que conversámos há pouco, porque o que está acontecendo em Lisboa para o Conselho é um dos últimos redutos. Nesse sentido, não é? Um reduto onde já estiveram lá, é um spot que tem crianças dos bairros sociais dali, tem crianças da parte do arrendamento urbano, tem crianças imigrantes, tem velhinhos, tem... Toda a gente para ali, não é? E isso é uma cena, como há bocado falámos do Bastor, não é? Que escasseia esse spot onde pessoas diferentes se encontram para se ver umas às outras, para se encontrarem, ter encontros improváveis, para se desentenderem, para resolverem os problemas que já não há, não é? Agora aqui na Baixa, já não há lugares que sejam especificamente para isso. Não há. Que é muito interessante. Podes criar. Se tu crias só um pingo, é logo. Já é. Já está. Sim, mas agora em tese é aquilo que falei há pouco numa praça que até tem menos essa característica, que é a Praça de Figueira, não é? Mas agora é aquela cena de mármore onde é impossível voltares. Por exemplo, o Terreiro do Paço. Vou dizer uma cena chocante. O Terreiro do Paço era mais apropriado pelas Lisboetas quando tinha lá carros do que agora. Não é? Eu cresci com aquele cheio de carros, não é? Eu cheguei a jogar a bola lá, com os carros, assim que. Agora aquilo é, ou tens 4 euros para o café no canto, ou quando tu entras naquela praça, has de parar, tu entras para bazar, aquilo é... Ou é um forno ou é um sítio desabrigado onde tu não podes estar, não é? É um sítio que tu olhas e isto é para fundo, não é? Aquele seu salgado, em termos
Nós Só uma coisa, o parte de um dos projetos tinha, aquilo tinha árvores, laranjas da todas. Amarelos da China. Yeah. A gente andava a perguntar às pessoas o que é que elas gostavam que fosse o Terreiro do Paço. E eles zangou-se e disse que aquilo tinha que ser branco e assim, porque era uma coisa militar de aguentar na parada. Mas estás a ver? Adeus, António, vamos embora. Quem é que quer estar naquela praça? Não é interessante? Ele. Ele quer da varanda, né? Olhar. Mas é bonita com as posições Não, fica bonito no drone, isso fica, calçadas do tempo. Olha, vamos terminando, está bem? Mas só uma coisa, esta minha filha, que não quer que eu falo dela, quando ela era muito nova, morava na Praça de Figueira, não é? E quando ia ao Terreiro do Paço, ela dizia à mãe que tinha ido à praia, né? Aquilo para ela era tipo. Mas é um sítio, de facto, onde tu queres só respirar. Mas é engraçado porque às vezes, a gente já está mesmo a terminar, conversa de franja. Às vezes a gente, pronto, eu, a Margarida, as pessoas íamos assim, íamos lá, chegávamos à próxima e, por exemplo, deitava-se uma pessoa no chão, não é para fazer toda a gente tem que se deitar no chão, mas realmente se tu abres uma possibilidade calmamente, sem querer resgatar toda a gente tem que estar deitado no chão, de repente vês, olha, vou deitar aqui. É curioso. Afinal posso ceder, não é? Posso tomar. Pode, exato. Olha, estava-me a lembrar, outro dia aquela cena a discussão foi fixe, talvez o motivo seja errado e a razão apontada no sentido errado, mas houve aquela cena do Newt que eletrocutou-se na cena do comboio, não é? E isso depois, o miúdo que ficou eletrocutado porque se deu comboio. E depois isso, a discussão foi para o outro lado, mas a cena estávamos a pensar, este pessoal novo não sabe brincar com a cidade a nível de corpo, não é? Como é que. Estás a ver? Mas só têm brinquedos que dizem isto, é para tu desenvolver. Mas não é só isso, as ruas não são feitas para elas, estás a ver? Mas é possível. Não, é possível fazer de 31 coisas, não é? Claro. Mas é engraçado que não tens o. As ruas não serem feitas, também a leitura das o pessoal ruas. assim às vezes, especialmente diz, olha, vai aprender conselho. Sim, mas o que eu ia dizer é não há o expertise, eu estava a pensar, agora vou dizer uma cena que não é muito boa, mas estava a pensar, é que eu sou pós do puto, estamos a pensar assim, foda-se, tipo, eu tinha idade dele, já tinha feito já tinha dado em cima do comboio da linha de Cascais, já tinha feito o túnel de metro a correr, né? Ou seja, Pendura no elétrico. claro, e com acidentes, e sei quê, e o que eu estou a pensar é. Estamos a dar cursos de pendura no elétrico. Mas pronto, o que eu estou a dizer é, havia de facto uma cena perigosa também, mas jogo pela cidade, que dominamos muito mais do que hoje em dia. Eu nunca subiria para o do Sintra porque ele tem um design marado e aquilo é um bocado arriscado, não é? Mas pronto, não tem nada a ver, eu só fui para aí estupidamente, mas depois eu só fui fixe, precisava de justiça sobre isso. De maneira como tu. Pá, há coisas que eu faço na cidade, se calhar por geracional, que os putos não vão fazer, a maneira como eu me sinto em sítios. Como eu vejo uma nesga e meto-me logo, se calhar, assim lá enfiado, sei lá. Coisas que o pessoal não faz, não é? E acho que também é curioso. É interessante essa questão de brincar na cidade, porque as pessoas também já não brincam por nada. E brincar acaba por ser também um ato político. Porque brincar é mexer de corpo, é mexer emoções, é mexer de diálogo. E na cidade e em Portugal muito pouco se brincou, relativamente se calhar a países nórdicos. Eu falo disto no espectro da minha área de raiz, que é a educação física, então estudei através desse campo e era relativizado como é que os países, por exemplo, do norte, o brincar era bem mais, como é visto como uma coisa de propensão para o desenvolvimento humano e social e motor, e o que é que o motor traz a nível de cognição. Ou seja, é dado ênfase a que as pessoas brinquem, nem que seja num ambiente controlado, nem que tenham os perigos todos no mundo. Às vezes escorregas na Alemanha, escorregas aqui coitadinhos, mas eu percebo. Sim. Então há ótimos são os corredores. E Lisboa, por si só, é um parque de diversões incrível. Não, isso é verdade. É um parque, nem precisamos de escorregas, nem precisamos... Está bem, mas imagina, eu sempre fiz isso, sei lá. Eu andava nas colinas do Castelo, né? Fazia subir não sei o quê. Por exemplo, no Castelo, aquele terreno baldio que existia há muitos anos, foi transformado num parque para cães. Sim. Aquilo, eu não tenho mais estimação, eu tenho um gatinho, mas eu não digo muito a ele.
Não, também não. Aí o pano é tão... Mas a questão é que ele podia ser um espaço para as pessoas habitarem, que se calhar com os animais até inclusive. Mas destruiu-se ali o terreno que pá, era bonito, nem que estivesse assim completamente destruído, completamente ao abandono. Era um sítio onde as pessoas se calhar estavam. Sim, mas eu vou lá. É que as pessoas já não têm espaço para elas próprias brincar em qualquer contexto assim. esses baldios, é? Eu acho que há instintos que se mataram, mas quando a estava a dizer, por exemplo, por não haver condições controladas de brincadeira em Portugal e em Lisboa, especialmente por tudo que falaste, porque é um parque, não só na sua geografia, na sua construção, etc. Por outro lado, também era muito imaginativa a brincadeira, não é? Quantos putos não brincam no meio da estrada com os pais a bloquearem a estrada para tu jogares à bola, não é? Isso é um ambiente controlado. É um ambiente controlado da nossa maneira, mas não tem o mesmo significado na Noruega, não é? Não metes pais no meio de uma estrada, vá, dá para jogar um bocado agora, vem um carrozinho, aguentei um bocadinho, não é? Portanto, apesar de tudo, tem um potencial bem grande, só que acho mesmo que... Vou interromper só um segundo. No Largo de São Domingos. Uma das coisas que reparei, estava um pai com duas crianças, não sei. E uma das crianças estava a brincar com cartões, a construir casas, como se fosse a fazer casinhas. E eu fiquei 2 segundos que comecei a pensar, será que eles são sem abrigo ou não são sem abrigo? Não. Claro que não, mas levei 2 segundos a pensar, porque eu não estou habituada a ver crianças a brincar com caixas de cartão no meio do chão. Achei que não. E mais um lado de segundo. Pois, achei curioso mesmo. Pessoal, temos mesmo que... Sim, só que a última pessoa. Respondendo aí à questão como é que chamas? Do António. António 2. Eu não sou de Lisboa, eu sou lentejana. E realmente eu lembro-me na minha infância, a gente brincava em qualquer sítio na rua. A gente brincava. A gente, por exemplo, fazíamos certas coisas que estão também. Eu lembro-me, cheguei a fazer, ir, como não tinha laranjas, ir à laranjeira da minha vizinha e meter-me em cima das árvores. E não havia problema nenhum. Mas a gente brincava, era uma coisa diferente. Eu cheguei aqui a Lisboa, as coisas mudaram. Não há sítio para brincar. Eu vejo hoje em dia crianças, e, por exemplo, o meu filho, por acaso, também quando ele era pequeno, eu também não brincava. Acho que é uma coisa que também se dá a perder. Eu fui uma das crianças que, na minha infância, só para ser breve, eu brincava na rua. Eu, no verão, eu tomava banho de mangueira. E chego aqui em Lisboa, à cidade, fiquei assim, tipo, ninguém toma banho de mangueira no verão, ninguém vai... Ninguém? Mas tomas. Olha, ainda há 2 dias... Bora, dá aí uma mangueira. Na rua. Eu sou do Alentejo também. Brinquei muito no Alentejo, mas cresci cá. Quando era mais nova, depois fui para viver para Sines e tudo. Exato. Mas eu brinquei muito, brincávamos, só que brincávamos, jogávamos à bola no meio dos carros, os carros a passar, tudo. E lá também brincávamos de escampado. Só que ali, essa Lisboa mudou mesmo em questão de segurança. Pois. Nós não deixamos os nossos filhos ir brincar para chegar a jogar à bola e antes acho que tem que ver também com... Exato, isso também não é? Não é voltado. Lisboa mudou tudo. Lisboa nunca foi. Mas é. Eu também, não é termos pressa de acabar a conversa, é que a Camila vai dançar às 5h30 em Pedroso, na continuação. Pedrosos? Em Pedroso, na continuação. Olha, obrigado pelo cumprimento. Eu vi,